Nossa, é meio doido, né, como a vida é, Fê? Olha isso. E acordou reflexiva. Nossa, é que eu tava revendo, assim, esse episódio. Cara, faz um ano, mais ou menos. Como pode cresceu desde lá, né? É, parece Olha que foi isso. ontem, né, gente? A gente conquistou tanta coisa, né, Giovana? A gente ganhou até prêmio, todo mundo gosta, viraliza, né? Que isso. Sabe, eu sonhava, né, que fosse dar certo, mas assim, eu confesso que essa proporção tomou rumos, assim, inimagináveis, né? E a reação positiva do nosso público também, né, Fernanda? Dos convidados. Sabe que eu fico até emocionada, assim, de pensar. É. De verdade. Eu vou inovar, eu acho. Vou começar a chorar na abertura. Vou chorar agora já, porque eu choro sempre depois, né? No convidado. Bom, eu tava pensando aqui. Há um ano atrás, a gente tava entrevistando uma mulher icônica, né? Thaís Araújo. Puta que pariu. Então, eu acho que é apenas natural, assim, que praticamente exatos um ano depois, esse convidado esteja aqui. Fernanda, a gente realmente pode mesmo, né? Porque esse convidado estar aqui é algo que eu nunca tinha imaginado. Nem eu. De verdade. Acho que nem ele. Ele é um dos maiores artistas do país. Ele atua, dirige, apresenta, escreve, faz novela, peça, filme, série. Foram mais de 20 peças, mais de 30 programas de televisão, mais de 40 filmes. E disso tudo, saíram mais de 60 prêmios. Meu Deus! Até indicação ao Emmy Internacional ele recebeu. Você tem noção, gente? E ele ainda foi eleito pela ONU uma das pessoas mais influentes do mundo. E além disso tudo, ele é muito carismático, um gato, um paizão e marido de Thaís Araújo. A outra metade do casal mais influente do Brasil, Lázaro Ramos! Gente! Nossa Senhora! Vou embora. Não tenho condições de lidar com essas informações, com esse tom, com tudo isso. Eu queria agradecer o convite, foi muito legal, já tô saindo. Obrigada, Lázaro. Você que é um grande fã, né, do Quem Pode, Pode. Sou um fã do Quem Pode, Pode. Vejo mais do que os cortes. Eu vejo o programa e episódios inteiros. Não, brincadeira, a gente tava conversando antes. A Lázaro falou, cara, eu vejo os cortes, eu adoro os cortes. E assim como você… Muita gente, inclusive a gente mesmo. Inclusive a gente mesmo. E engraçado, porque a gente tinha certeza que você tinha assistido o episódio inteiro da Thaís. E você nos surpreendeu dizendo que não. Não tenho condições. A gente já se desobrigou disso há muitos anos. Depois de 19 anos de casamento, você se desobriga de algumas coisas e você vê o necessário para dar um abraço e parabenizar. Porque também não dá pra julgar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E tem umas coisas que é melhor não ver, né? Um podcast, por exemplo, você também foi muito exposto nessa mesa. Amores, mas os cortes que eu vi são todos os que eu estou exposto, inclusive. Você quer… Porque os que mais viralizaram foram os que me expuseram. Mas agora é o seu momento. Agora chegou o meu momento. Agora… Eu vim aqui pra isso, na verdade. Essa é a minha intenção. Essa é a intenção. Daqui até o fim dessa conversa, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu acho que você já pode começar falando assim. Não, vamos guardar pro fim. Não, mas eu quero que as pessoas vejam o episódio inteiro, não um corte. Não, elas vão ver. Eu vou falar no final, se prepara. Uma coisa pra Thaís. Sobre Thaís. Sobre Thaís e sobre o que ela falou aqui de você. Exatamente. Então já tá pensado. Já tá programado, pensado. Eu escrevi o texto, decorei tudo, inclusive. Olha que loucura! Sério. Coitada, já pensou? Isso é muito louco. Mas de Thaís não dá pra falar nada, porque Thaís é tão aberta, tão desbocada, tão livro aberto, que todo mundo sabe tudo. Mentira, tem umas manias e umas teimosias, umas coisas dela que ficam mais na intimidade. Mas, no geral, ela é muito aberta, né? Muito verdadeira, muito né, verdadeira, também. E você é mais tímido, né? Você não se expõe tanto, você não fala tantas coisas assim sobre a sua vida pessoal, por exemplo. Eu acho que eu ter essa profissão é um milagre. Sério? Porque a minha essência é muito de ser recolhido e tímido. Na verdade, isso assim, foi drama durante minha vida, durante muito tempo, porque eu me sentia, assim, menor do que o mundo. Olha. Era uma sensação que eu tinha. A profissão me ajuda, porque aí eu me comunico, falo com as pessoas. E aí agora chega numa situação como essa aqui, a gente faz a cena, né? A gente diverte, Vem entretém. uma persona, Vem uma persona. Mas que você a minha teve que essência é tímida. buscar essa persona, Total. assim. Eu sou capaz de chegar numa festa e querer ficar num canto calado. As pessoas me acessam, eu vou me soltando. Mas a minha essência é tímido mesmo, eu sou Desde tímido. pequeno? Desde pequeno.
Desde pequeno. Caraca. Primeiro que pequeno eu achava que ia morrer, né? Tinha isso. Por quê? Conta isso. Gente, meu apelido era depressão, tá? Mentira! Logo você… Porque assim, eu sempre ficava muito doente, era uma criança doente. Magrinha, pequenininha. Aí tome-lhe médico, tome-lhe fazer trabalho no candomblé pra melhorar, tome-lhe levar pra alguém pra benzer. Era muito mirradinho. Depois de uns anos, descobriu-se que é porque eu tinha intolerância à caseína. Nossa. Calma aí, o que é caseína? Caseína é uma proteína do leite. Ah! Então eu ficava comendo coisas que me faziam mal e eu ia definhando. Então eu era sempre uma criança sem energia. O problema era esse. Biotônico Fontoura, nada adiantava. Nada, eu tomei Biotônico Fontoura. Até que descobriu-se, eu comecei a ter uma alimentação cuidada e comecei a fazer teatro. Aí libertei. E o teatro entrou na sua vida com quantos anos? Gente, com Foi quantos anos? porque você era tímido que você começou a fazer? Exatamente. É. 10 anos de idade, primeira escola que eu estudei, falaram de uma coisa chamada teatro, que eu nunca tinha feito. Mas me disseram assim, você finge que é outra pessoa e vai aqui na festa de São João se apresentar. Aí você falou, é isso que eu quero. Quando a primeira vez que eu fiz na escola, eu falei, nossa, que coisa boa, eu consigo me comunicar fingindo que eu sou outra pessoa. E aí eu ia combatendo minha timidez. Por exemplo, eu não sabia dizer à minha mãe em casa, mãe, eu te amo. Eu não tinha, assim, verbo. Mas, no Dia das Mães da escola, eu ia pra frente e eu falava uma poesia. E eu tava me declarando pra minha mãe. E aí foi meio terapêutico mesmo, assim. Que lindo. 10 anos de idade. Que lindo! E ela se sentia, né, amada, de uma certa forma, já que você não falava. E eles falavam, seus pais falavam pra você? Que amavam você? Não, com a expressão eu te amo. Minha mãe, talvez sim, porque era uma pessoa muito afetuosa, muito carinhosa, né? Morreu muito cedo, infelizmente. E era uma pessoa de demonstrar o afeto. Tanto é que no túmulo dela tem escrito assim: nunca esqueceremos seu sorriso. E eu acho isso muito especial, porque é de verdade. Até hoje eu encontro pessoas que conheceram minha mãe e falam do sorriso dela, da alegria dela, como ela iluminava os ambientes. Meu pai, um homem um pouco mais sisudo, um cara muito correto, muito justo, mas que ele, eu acho que não tinha um repertório do abraço, do eu te amo. E no momento isso fez falta. Depois tivemos a DR em algum momento da vida para entender que lugar é esse. Hoje é um dos meus melhores amigos. Mas não tinha isso. Isso não foi que eu recebi muito. Recebi de quem? Dos meus mais velhos. Que aí foi criado naquela casa em Salvador, no bairro da Federação. Casa de Dona Helenita Sabarreto Santos, conhecida como Dindinha por todo mundo. Faleceu ano passado com 96 anos de idade. Foi a primeira familiar minha que saiu do interior da Bahia. Minha família vem de uma ilha muito pequenininha, né? Ilha de Pati, no Recôncavo. E ela sai para trabalhar como costureira. Então tinha uma casa um pouco melhor e as crianças iam para lá para poder estudar na capital. Depois disso, ela virou, assim, uma grande, sei lá, educadora da família. E todo mundo colocava as crianças lá. Nessa casa eu fui criado. Sim. Adepta do candomblé. Uma casa com 3 quartos. Na época em que eu morava lá, tinham 6 primos. Era uma casa cheia de gente, cheia de energia. Por lá passaram 19 crianças. Nossa. Ela nunca teve filho daqui, mas teve vários daqui. E nessa casa com quintal, foi talvez, assim, eu acho que são as melhores lembranças da minha vida. De ficar aqui naquele quintal com os meus primos, vivendo em irmandade, vivendo todos os conflitos, vivendo na cultura do candomblé, né? Que a gente foi criado. Eu, quando era pequenininho, eu sabia folhas para benzer, folhas para curar e etc. E aí a infância foi cozida nesse lugar. E os seus pais, nessa época, trabalhavam muito? Meu pai trabalhava muito. Minha mãe era empregada doméstica, não era só trabalhar muito. Minha mãe trabalhava além do permitido. Minha mãe trabalhava, às vezes, domingo. Às vezes eu via minha mãe 2 vezes no mês. Às vezes eu ia pro trabalho da minha mãe para vê-la e ficava naquele quartinho dos fundos enquanto ela trabalhava exaustivamente e eu trancado naquele quartinho inadequado. Sim, pra não e circular, esperando né? o momento que ela abria a porta e dava um sorriso. Esperando o momento que ela levava uma coisinha para eu comer, me dava para comer. Oferecendo esses gestos de carinho. E meu pai trabalhava no polo petroquímico de Camaçari, nos horários muito doidos também, assim, de meia-noite ao meio-dia, de 9 da manhã a 9 da noite, de 5 da tarde a 5 da manhã. Era isso. Então eu ficava na casa de Dindinha. Você falou que sua mãe era mais sorriso e seu pai, né, um pouco mais sisudo, vamos dizer assim. Você é mais quem?
Pelo seu sorriso, eu acredito que você seja mais a sua mãe. Não, eu sou os dois. Eu sou os dois. Quem conhece na intimidade sabe que eu tenho um momento assim, ó, de me fechar inteiro. Eu sou os dois. E hoje em dia é bom assumir isso. Claro. Porque assim, olha que legal assim. E hoje eu vou falar um monte de coisa terapêutica. A gente tá no papo terapia aqui, é uma análise. Começou, Não, eu já quase chorei aqui um pouco. Eu também. Tô chorando aqui. Ai, Lázaro, sei lá, viu? Que loucura, você não queria nem vir, né? Não, mas porque isso assim, esses dois lados da minha formação, da minha existência, das pessoas que me puseram aqui no mundo, são muito representativos de como eu me coloquei no mundo. Sim. Essa mãe sorridente que mostra essa possibilidade se tornou um pouco um lugar de defesa. E aí vamos já falar do assunto que inevitavelmente a gente vai falar, né? Era um lugar de defesa por causa do ambiente racista em que eu vivi, do contexto que eu vivi. E era aquele contexto assim, de estar na escola particular, ser o único preto, ser o cara que no baile de 15 anos não ia ser cadete. Até era convidado. Mas era o amigo divertido, sorridente. Sim, o que tava ali. coadjuvante dos filmes que a gente viu muito. Exato. Era o cara que, sei lá, não era a primeira opção para depositar o seu afeto. Portanto, que demorou para namorar. Que demorou para beijar na boca. Então eu me salvava como? No sorriso. Né? Mesmo que tivessem situações que me incomodassem. Hoje em dia, eu poder assumir o lado do meu pai também, que é um lado correto, que é um lado que fala as coisas, que é um lado que diz estou incomodado, que é um lado que diz eu tenho o direito agora de ficar calado. Pra mim é uma vitória. Claro. Então, é aquela coisa, de não né? ficar A gente naquele lugar de agradar. Não ficar naquele lugar de agradar, né? Mas assim, fui muito cozido nesse lugar e sei que muitas pessoas entendem essa sensação. E essa sua relação com seu pai, que hoje vocês já conseguiram conversar e mudar essa relação de afeto mesmo, como que influenciou na sua paternidade? O que você fez de diferente, o que você manteve dessa relação de vocês, assim, na sua paternidade? Excessivamente pegajoso. Foi isso. Um grude. Basicamente, o que transformou foi isso. Excessivamente pegajoso, quer saber demais, quer perguntar demais, quer beijar demais. Diz eu te amo demais até. Eu acho que eu sou excessivo. Beija demais. Tinha uma coisa horrorosa que Thaís conversou comigo. Tipo, ai, para. Não, tem uma coisa horrorosa que eu fazia. Não é horrorosa, eu tô certo. Eu tô certo. Que Thaís, há 3 meses atrás, conversou comigo. Eu lambia meus filhos. Mentira! Ao invés de beijar, chegando, dava lambida. Só que as crianças estão crescendo. E já era errado meio antes. Ela falou, Lázaro, por favor, chega. Bactérias, Para com isso. Mas é tipo, instintivo, é tipo leão, né? Lambe as crias. Eu estou parando um pouco por isso. Porque Eu principalmente… tô passada, eu parei na lambida, gente. Não. Vocês não estão achando normal, Não, né? e você sabe o que é pior? Que as crianças começaram a fazer isso comigo. Eu tava meio distraído assim, aí Maria chegava, dava uma lambida, falava… Daí ficava assim, ó. Gente, não acredito. Gente! Que Cara, coisa realmente linda. foi pra um outro lugar Foi pra um outro lugar. excesso. Não, e tem uma coisa muito bonitinha, que é a coisa do repertório, né? Falando do meu pai um pouquinho mais, nunca contei essa história, mas pai, me perdoa, tudo certo. Conta, A gente, depois que eu me tornei pai, teve um dia que não lembro porquê, a gente teve uma DR sobre afeto. E aí, eu nunca nem tinha falado isso em voz alta. Eu falei, meu pai, o senhor fica falando as coisas pra mim, mas o senhor nunca me abraçou. O senhor nunca me abraçou. E ele fez uma coisa que me quebrou. Ele falou assim, é porque eu tava esperando o seu abraço. E começou a chorar. Imagina, você ver seu pai mais velho assim. Eu dei um abraço nele, a gente ficou abraçado um tempo. Foi a coisa mais linda, a gente não se disse mais nada. Mais nada. Nunca mais falando desse assunto. E hoje em dia, a gente sempre se abraça quando se encontra. E eu vejo ele tentando também reproduzir esse afeto com João, por exemplo. Do jeito dele. Eu lembro que João era pequeno uma vez. Olha como são as coisas, né? É o que é possível pra pessoa. João era pequeno uma vez, estava no colinho dele. E eu falei, pai, eu vou ali, fica aí com o João brincando. Aí eu fui sair, quando eu voltei, tava com meu pai com um brinquedinho de apertar. Sabe brinquedinho que você aperta o botão? Joãozinho no colo dele, meu pai segurando ele aqui assim no colo. E ele dizia assim, aciona. Aí João apertava, o bonequinho fazia… Aí ele falava, muito bem, aciona. João apertava, fazia… Ele, muito bem. É o que é possível. Ele tá na plataforma com o seu neto, também. E a gente não pode esquecer também que
ele também teve uma relação afetiva com os pais que a gente também não sabe como foi, né? Ou sabe? Vocês já tiveram essa conversa? Duas pessoas muito simples, minha avó Edith, meu avô Carrinho, mas meu pai, com 16 anos de idade, já estava trabalhando, já estava na vida, já estava tendo que ser adulto. Imagina isso. Não tinha tempo para isso. Tinha tempo para trabalhar, para dar certo, para comprar comida. E ser correto, que é talvez o maior legado dele. Meu pai é muito correto. É uma pessoa assim, meu parâmetro de justiça é Ivan, é seu Ivan. Quem é a pessoa mais justa que eu conheço? Meu pai. Assim, eu não tenho dúvida. Meu pai, inclusive, quando meu pai fala qualquer coisa comigo, ou me dá um conselho, eu obedeço imediatamente, porque ele tá certo. Essa é a índole dele. E quando a sua mãe faleceu, você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. Muito cedo. Nossa, que cedo. Muito cedo. Então a sua mãe nem chegou a ver o teu sucesso profissional, né? Não viu nada. É talvez… Aí, agora deu vontade de chorar. É talvez a maior falta que eu tenho. Porque, assim, ela é bonitinha. Ela, pertinho dela falecer, ela resolveu voltar pra escola. Porque não teve chance de estudar durante todo o tempo que queria. Então, ela fazia escola noturna. E na escola noturna, ela fazia teatro. E ela me levava pra ver. E eu via aquilo, eu falava, meu Deus, coisa linda. Lindo. E aí, quando as coisas começaram a dar certo no teatro local, ela partiu. Partiu. Aí, inclusive, eu parei de fazer teatro por um tempo. Porque eu disse assim, gente, tudo que eu faço é pra ela. É pra ela rir, é pra ela gostar, é pra ela aplaudir, é pra ela se sentir representada. E assim, foi uma falta absurda. Porque é fogo, né? Assim, ela não viu nada. Não viu nada. Mas você sabe que eu… Ui. Nossa, mas que bonito isso que Mas você você falou. sabe que tem uma coisa que eu não sei se é um conforto, mas tem… Às vezes as pessoas vão embora pra ir pra um lugar e mexer uns botõezinhos pra tudo que aconteceu na sua vida acontecer, sabe? Então, sei lá se você acredita, mas talvez ela tenha muito a ver com tudo que aconteceu na sua vida, entendeu? Não, acho que sim. Eu sinto a presença dela, né? Ela é parâmetro de decisão das coisas pra mim. Agora e como fogo, que ela é né? parâmetro de decisão pra você? Cara, porque assim, o jeito de levar a vida… Quando eu tô muito reclamão e tal, eu fico lembrando da história dela, que ela suportou tanta coisa, tanta violência, inclusive, da vida, de injustiça. E ela, nos momentos que ela tinha de lazer, ela curtia a vida. Parecia que sabia que a vida ia ser curta. Sim. Mas era a que mais dançava, era a que mais fazia piada. Eu lembro, às vezes, da minha mãe, numa festa, no salão, só ela dançando. Oh, que linda. Tocando a música, só ela. Dançava, coisa linda. Essas memórias são um parâmetro, são um guia, sabe? Sinto muita pena dos meus filhos não terem conhecido ela. Sim. Sinto pena de Thaís não ter conhecido ela, porque eu acho que elas iam se dar muito bem. Ai, nossa, sem dúvida, pelo que você tá falando da energia do astral. E porque a Thaís também tem essa alegria de viver. A Thaís é essa pessoa que tá dançando sozinha no salão, né? Exatamente. De repente, você pode também ter enxergado coisas da sua mãe na Thaís, quando você a escolheu como mulher e também, Thaís sempre né? diz que eu sou parecido com o pai dela, nos meus defeitos. Deve ser isso. Pode explicar. Como vocês são lindos, gente! Pelo amor de Deus! Que isso? Ai, gente. Gente, não sei como continuar. Que coisa linda! E as suas escolhas profissionais, então você deve pensar muito na tua mãe também quando você faz essas escolhas, não? Penso sim. Penso muito nela e nele. Eu não sou muito livre, não, gente. Porque assim, as minhas escolhas são para outras pessoas. Claro, pro mundo, aquela coisa toda. Mas é muito assim, pra ela ter orgulho, pra meu pai ter orgulho, pra meus filhos terem orgulho. Depois que as crianças nasceram, então, as escolhas são pra isso. Claro que tem critério artístico, essas coisas todas. Mas, na verdade, acho que o princípio sempre é isso, sabia? E você, pra você chegar hoje no lugar que você tá, de ter essas escolhas, foi um longo caminho, né? Foi um longo caminho. Mas você sabe que as escolhas já estavam presentes? Sério? Porque assim… Primeiro que eu não vislumbrava a profissão de ator, de artista, como o meu sustento. Sim.
Eu achava que, assim, eu ia ter outra profissão pra ganhar grana e pra lazer e pra ativação política, eu ia fazer arte. E qual seria essa outra Era profissão? isso. Assim, Que eu tinha, né? Qual que era? Era técnico em patologia tá. e comecei faculdade de bioquímica. Super perto. Uma Claro. coisa, nossa. Tudo a ver. Tudo a ver. Bioquímico, claro. Era isso que eu achava que eu ia fazer. E a arte ia ser ali um adendo da vida. Então, no começo, como eu venho do Bando Teatro Olodum, Sim. um grupo bem politizado, que quer uma outra presença negra em cena, que quer que a gente seja visto com dignidade, com qualidade de personagem, com histórias que nos contemplem. Quando eu saí da Bahia, eu negava muita coisa. Eu não fazia, porque eu dizia assim, gente, qualquer coisa, volto pra casa do meu pai pro hospital. Era isso. E você saiu da Bahia direto pro Rio de Janeiro? Fui primeiro pra Pernambuco, né? Fazer a máquina. A Máquina, que foi a Isso. peça que… A peça que saímos de Salvador, eu, Wagner Moura, Vladimir Brista. De Pernambuco, Gustavo Falcão, Karina Falcão, Felipe Cury. Apenas Apenas essa galerinha essa aqui. galerinha Não deu fraca, certo. né? Saímos, fomos pra Pernambuco, morar num apartamento de 3 quartos, que um quarto ficava João Falcão, Adriana Falcão e as filhas. Clarice Falcão, Isabel Falcão e Tatiana Maciel não estava lá, não. No outro quarto, Tânia Nardini, assistente de direção. E no outro quarto, eu, Wagner e Vlad, numa cama de solteiro, um edredom e um colchonete. Que maravilha! Vlad ficava na cama de solteiro porque tava com o braço quebrado. Ele quebrou de E eu e propósito, Wagner- com certeza. Tenho certeza Cala a absoluta. boca, Vladimir. Absoluta. Óbvio. E a gente revezava. Período maravilhoso da vida. Pensando no teatro, fazendo. João escrevia o texto, mandava pra gente. É isso, saía assim. E aí, esse momento Pernambuco. Depois da Depois, máquina, a máquina deu pra Rio de Janeiro. que deu essa vitrine, assim, grande pra vocês, né? A gente veio pra cá fazer 3 semanas de espetáculo, na verdade. E, ó, como são as coisas, né? Em 3 semanas de espetáculo, apareceram vários testes pra fazer. A gente tava num momento que a produção tava grande e a gente foi passando no teste. Aí a temporada prorrogou. E aí foi uma doidice, gente. Assim, é muito doido, porque assim, de não ter perspectiva de trabalhar nisso para ter um lugar, foram 3 semanas. Caramba. Eu fiz 7 testes e passei nos 7. Caraca! As Três Marias, O Homem do Ano, O Homem que Copiava, Madame Satã, Carandiru, Cidade de Deus e Uma Onda no Ar. Cidade de Deus e Uma Onda no Ar não pude fazer. Foi estar no lugar certo na hora certa. Foi isso. Cara, alguma coisa você não ia dar conta, não ia dar Tô pra fazer, chocada. né? Mas foi isso. Foi exatamente E isso com que idade? 21. Novo, Uau. né? Novo. Gente, 21. e desses todos, assim, todos foram muito incríveis, né? E Madame Satã Madame teve Satã. O Satã teve um lugar tão especial, né? Tá completando 20 anos agora. Voltou. O Satã é uma loucura. Voltou a ficar em cartaz agora na França. É mesmo? Foi. Que máximo! Voltou. O Satã é um filme que ele permanece, que continua. É engraçado Madame que até Satã hoje... foi quem te lançou pro mundo mesmo, assim, né? Foi um grande boom na sua carreira, né? Foi, mas eu preciso ser justo. Porque, assim, eu acho que é uma dupla. É o homem que copiava com Madame Satã. Ai, nossa, eu É homem amava copiava também. demais. Ai, Porque é o gente. seguinte, o Madame Satã, ele mostra uma qualidade de trabalho, prêmio internacional, um monte de coisa legal. Mas, dentro desse mercado, que gosta de estereotipar nós atores, se o mercado só tivesse visto Madame Satã, talvez nada tivesse acontecido. Sim. Quando logo na sequência vem o homem que copiava, que é um outro tom, que é um outro personagem, que é outra cara, aí o pessoal disse assim, eita, ele faz 2 coisas. Eita! Deixa eu chamar esse menino aqui pra ver onde ele pode chegar. Então, pra ser justo, eu gosto de citar os 2. Sim, porque te colocou em outro lugar. E depois veio a Globo, né? Demorou, não. Demorou? Não. Não, Imagina. demorou não. Não, demorou. Ah, demorou? Demorou. Ah, é? Porque Amor, você foi um cara do adianta ter cinema há prestígio, muito mas tempo. assim, gente, como é que encaixa esse rosto aqui? Então, Como foi? Como é que encaixa? Vai botar em quê? Aí vinham uns convites que eu não aceitava. tipo quais? Ah, O Porteiro 2. Tipo isso, recebi. Sim. Várias vezes. Personagem sem história, personagem… Claro. Muito. Mesmo com todo esse prestígio, Mesmo a com todo pessoa esse tinha prestígio. Como é que chama Madame Satã pra ser porteiro, gente? O Porteiro cara que fez. 2. Não é porque não faz, é foda, né? menor sentido, É, né? menor sentido. Quer dizer, né? Acho que sabe. Exato, E a partir dessas escolhas que você fez, porque você poderia querer a Globo, né? E poder escolher. É muito dizer doido. sim. Até parece pretensão, mas eu, por causa do teatro, por causa de aonde eu sonhava estar,
eu não tinha o sonho da Globo. E não tô falando isso aqui pra ser arrogante, pra nada. Era só por achar que não tinha um espaço para mim. Era isso, não era assim… Muito consciente, achando uma boa empresa, achando ótimo, mas dizendo assim… Pô, eu tô sendo tão valorizado aqui, por que não tentar inventar um lugar aqui? Como de fato aconteceu, né? Inventamos um lugar no cinema pra mim. Os filmes foram me dando oportunidades, personagens, lá vem Cidade Baixa, lá vem um monte de coisa, né? Cara, o Cidade Baixa é muito maravilhoso, né? Tem a Alice Braga, o Wagner e tal. Os dois acabaram indo para uma carreira internacional, né? Assim, a Alice primeiro, o Wagner depois de um tempo, mas tá super ali, né? E você é muito Brasil, você é muito nosso. Você tem essa vontade também? Menina, tentei. Sério? Tentei. Tentei 2 vezes. A primeira vez, o que é que aconteceu? Por causa do Madame Satã, vi um monte de convite pra filme erótico, tá? A verdade é essa. Aí os testes dizia, gente, mas olha esse roteiro, gente, para. Que é isso? Aí depois, começou a vir assim, bandido latino. Eu falei, gente, não. Aí eu falei, vou ficar em minha terra e investir aqui. E as coisas começaram a acontecer. Depois de um tempo, por causa dos filmes, começaram a chamar pra coisas legais. Mas ó que doido, era pra ir lá fazer uma coisa e voltar. E eu, felizmente, tava fazendo alguma coisa boa no Brasil. E acabei não indo. Quando deu a virada, eu já tava aqui envolvido em outras coisas, não fui. Muito. E essa sua consciência, assim, né? E a sua consciência social também… Vem do seu grupo de teatro, dessa formação que você teve, do seu grupo? Ou também vem de uma consciência da sua mãe, do seu pai? Vem da sua educação? Vem da Bahia. Não, é uma mistura das coisas todas, né? Assim, tem uma coisa muito bonita lá em casa, que não tinha ninguém ativista, com formação e estudo sobre esse tema. Mas tinham ações muito simples que acabavam que vão oferecendo essa blindagem pra gente. Então, tinha assim, um trabalho de autoestima maravilhoso. Você é inteligente, você é bonito, você pode, vai lá. Tinha um investimento grande em educação. Tinha, às vezes, um excesso de proteção ainda, mesmo porque a gente não podia circular tanto na cidade, mas naquela casa a gente ficava ali se protegendo, se acarinhando, convivendo. Vem da ilha de onde vem essa família, que são territórios muito negros, né? E eu gosto muito de dizer isso, né? Não à toa, eu nasci no dia 1º de novembro de 78, que é exatamente um ano depois em que o Ileaia foi fundado. O Ileaia foi fundado em 1º de novembro de 77. Explica para as pessoas o grupo. Ileaia, Bloco Afro-Baiano, que traz uma mensagem de autoestima maravilhosa. É a primeira vez que vai, assim, numa proporção grande, um bloco afro se cantar rei e rainha. É isso, com os nossos traços, com as cores inspiradas na estética afro-brasileira e africana. E é isso. Então, quando você vê e vive e tem acesso a isso, já te dá uma primeira preparada. Mas, ainda assim, eu não convivia em territórios com muitas pessoas brancas. Então, isso tinha uma certa proteção. Quando eu chego no bando, o bando me conta a nossa história. Uma história que, inclusive, eu não recebi na minha escola. O bando fala da questão socioeconômica. O bando me apresenta heróis e povos que lutaram muito que eu não conhecia. Eu conheci Zumbi dos Palmares no bando, com 15 anos de idade. Aí chega o bando e eu digo, nossa, que mundo é esse que eu não tô vendo? E lá dentro teve toda uma formação artística e política. O bando foi muito importante para mim nesse sentido. E foi essa formação que fez com que, depois de um tempo, você escolhesse contar essas histórias? Não é uma escolha, Fê. Não é, né? Não dá para escolher. Assim, se eu fosse escolher, eu queria fazer as pessoas sorrirem. Eu queria entreter as pessoas. Adoro divertir, gargalhar, fazer as pessoas rirem, chorarem, etc. Mas de certa maneira, você faz, né? Porque eu vejo que… eu acho muito interessante, assim, as suas escolhas. Porque eu vejo que você traz temas muito importantes, como o racismo, o machismo, o feminismo, de uma maneira leve e muitas vezes cômica, que é um traço seu, a gente vê em Mr. Brown. Então, foi uma tática sua, uma escolha sua ter esses personagens e histórias mais leves e cômicas. Você acha que, de repente, você consegue furar mais essa bolha? As pessoas conseguem enxergar de uma maneira onde não se blindem também? Porque tem isso, né? Às vezes, o racista não quer ver que é racista. E
Isso é uma tática, uma escolha consciente, assim? Hoje em dia eu posso dizer que é consciente, mas ela vem de um princípio. Que assim, o racismo é tão escroto e tão complexo que não vai ser uma linguagem só que vai resolver. Então eu entendo que eu posso gritar como no Opaió, aquele texto. Eu posso fazer uma novela histórica como Lado a Lado. Eu posso fazer o Mr. Brau. Eu posso escrever o meu livro na minha pele, começar cotidiano e depois falar com muita veemência sobre os temas. É um pouco essa variação. E essa variação traz duas coisas. Eu acho que contempla mais ouvidos e, ao mesmo tempo, me dá saúde. Porque eu já adoeci por causa do racismo. Em vários momentos da minha vida. Sério? Porque viver, pensar nisso, não é uma coisa que ninguém escolhe e que vai nos adoecendo. Vai nos deixando em alerta, vai nos deixando em sobressalto, vai nos deixando preocupado, vai nos deixando triste. Isso não é uma escolha de ninguém falar sobre isso. Tem gente que fica reclamando, falando, Lázaro é cheio de mimimi, só fala disso, né, etc. Não é uma escolha, eu não quero falar sobre isso. Eu queria que isso tivesse resolvido e não falar. Mas, ter isso aqui na mão, esse microfone, isso é útil. E a gente muda. E aí, a gente vai fazendo também pela nossa saúde, né? E varia e fala assim, não, dessa vez deixa eu fazer. Medida provisória. Vamos lá. Tenso. Próximo filme, qual é? Um musical. Beijo na boca. Quero ver 2 pretos beijando na boca. A gente merece isso também. Bota eles pra dançar. É isso. É pra sobreviver. É pra sobreviver, porque senão o racismo vai matar a gente. Como já tem matado tanta gente. Eu li o seu livro há um tempo atrás e foi muito importante pra mim. E eu até anotei uma frase aqui, que tava grifado no livro, que é… Eu não quero ser um ator negro, eu quero ser um ator, ponto. Isso é possível? Não, claro que não. Tanto é que esse texto aí, ele conclui dizendo que eu tenho o direito de ser tudo. Eu tenho o direito de ser um ator negro e um negro ator. É um pouco isso, né? A questão é que, às vezes, a gente é forçado a se definir por somente um adjetivo. E eu acho que ninguém precisa se definir apenas por um adjetivo. Ninguém, né? O mundo não se resume a poucos caracteres de um tweet. Total. Não é isso, né? Essa é a luta, né? E é o tal que a gente chama de humanidade, né? Poder se ver de várias formas, em vários lugares. E vendo, assim, qualidades, defeitos. A existência, gente, é a vida. E no Medida Provisória, né? É muito bom o filme. A gente falou muito com a Thaís sobre ele. Porque, né? É uma distopia, né? É uma coisa cultural, assim. Você abre os olhos da sociedade. Os gringos fazem muito isso, né? Esses filmes mais distópicos, assim. E o Medida é um dos poucos filmes brasileiros que fizeram isso, né? De tipo… É claro que o filme era uma peça, né? Então foi uma escolha sua remontar fazer o filme. Mas é muito mais difícil, né? Você contar uma história assim, conseguir uma grana pra bancar uma história assim. O que você passou nesse filme? Por que você foi tão… porque fácil não é, né? Vamos lá. Medida Provisória, ele começa lá em 2011 com Namíbia Não, o espetáculo do Aldre Anunciação. E logo no começo eu disse assim, isso aqui tem cinema também. E comecei a tentar convencer as pessoas. Disse, gente, dá pra fazer um filme disso aqui e tal. E aí primeiro tentaram enquadrar ele num cinema alternativo que não ia ter público, que era pra ser honrosamente uma presença de um festival. E eu falava, não, gente, dá pra ser. Depois disseram assim, não dá pra misturar gênero. Ou você vai fazer uma comédia, ou vou fazer um drama, ou vou fazer um thriller. Eu dizia, não, gente, dá pra misturar as 3 coisas. Não, mas esse assunto, pra você atingir o seu público, você tem que falar só num formato. Não, o texto tá muito aberto, tem umas horas que tá muito aberto, você traz as perguntas. É o quê? Para as pessoas em casa saírem com pergunta na cabeça, eu falava, é justamente isso. Justamente. Mas vou te criticar por isso aqui. Eu falei, eu seguro a onda. O importante é levar a conversa e debate. Essa é a intenção. E, primeiro, não vamos botar investimento nesse filme, porque ninguém vai assistir. A previsão desse filme era de que 10 mil pessoas assistem, tá? Eu comecei o projeto dele em 2012 e filmamos em 2019, iniciozinho. A primeira distribuidora saiu do filme porque falou, a gente tava esperando uma comédia como o Opaió, depois que viram um filme pronto. Aí a gente conseguiu uma outra distribuidora. E aí, amores, aconteceu o que aconteceu. 500 mil espectadores, o filme de maior público no ano pós-pandemia, quando a gente tava voltando pro cinema, gerou vários debates, continua indo para festivais, né? Ainda hoje.
Porque… E continua sendo debate também, Continua sendo debate, porque é isso, assim, é um outro lugar que a gente pode ocupar. E isso, assim, essa teimosia vem do que eu tenho experimentado o tempo todo. O público é mais inteligente para falar desses assuntos do que tratam às vezes. Né? E o Medida é um exemplo disso. Tá aí a primeira contribuição. E o Medida, além de tudo… Esse é o primeiro filme, né, como diretor, não é? É, o primeiro filme como diretor. E o Medida, além disso tudo, né, de você ter tido que insistir e fizesse com que acreditassem na tua ideia, ainda rolou um boicote, não rolou na época? Gente uó, que desse governo que tava aí, gente uó, gente péssima. Uó. Horrorosa. Não assistiram o filme, disseram que eu fiz o filme pra falar mal do Inominável. É, Inominável. Gente, mas o filme é baseado numa peça de… É uma peça de 2012. Aí a minha resposta, na verdade, é: se eu pudesse, eu teria feito um filme pra falar mal dele. Não era esse. Não era esse. Se eu pudesse, seria inclusive outro filme. Né? Mas aí puxaram um boicote dizendo que era pra não assistir, só que o tiro saiu pela culatra, né? Foi o oposto. A primeira semana do filme, o filme ele ia ter 80 salas, porque os donos de sala de cinema também não queriam dar sala. E era um período que tinha, assim, um filme, uma sequência do Harry Potter. Esses filmes gringos que bombam Sonic, não era Sonic, era Sonic, uma coisa assim, que tomaram 2.000 salas, 3.000 salas, não sei lá quantas. E aí tinham 80 salas. A gente começou a falar, gente, assistam na primeira semana, porque é importante. Sim. Então, o que é que acontece? Primeira semana, 100.000 espectadores. O filme subiu para 120 salas. Segunda semana, mais público. O filme subiu para 340 salas. E permaneceu no cinema por 22 semanas. Caramba. Porque é depoimento também, né? É um pouco isso, né? O que você assiste, o que você consome, você tá dando depoimento, é uma opinião. E você, nesse momento também do filme, você se ficou muito nas redes sociais, se posicionou muito nas redes sociais, né? Foi um momento onde as suas redes, assim… Força-tarefa. Não seria possível, não tinha muita grana pra divulgar. Então tinha, assim, uma equipe de assessoria de comunicação fera, incrível, que nós conhecemos muito bem. Incrível, que fez uma batalha pra saber como acionar a imprensa e rede social, assim, todo dia. E muita presença em pré-estreia, em todos os lugares. E é uma loucura, né, a gente pensar também, por exemplo, Mulher Rei, né? Esses filmes com essas temáticas sempre são recebidos de uma maneira meio… não vai ter público, não sei se isso vai funcionar. E eles são um grande sucesso no final das contas. Exatamente. Né? Eles são recorde de bilheteria. De onde vem isso, né? Não vai funcionar. Já não tá provado que funciona? Racismo, o nome é esse, Exato. Gente. Não vou falar o nome. É isso, sabe por quê? Porque é um pouco assim… Eu acredito que todos os projetos têm o seu público. Se você encontra a maneira de fazer o seu público encontrar o seu filme. Só que o racismo, ele é tão cruel que ele joga fora talento. Por exemplo, eu sempre falo isso, vou dar o mesmo exemplo, porque já virou um exemplo que é uma homenagem. Qual personagem melhor do que Elza Soares nós temos nesse país? Música boa, história de vida com virada, etc, etc. Nunca fizemos, além do teatro, no audiovisual, algo sobre Elza. O que é que explica isso? Por que é que esse ouro de história, esse lugar do mercado importante, que vai gerar renda, que vai gerar emprego, que vai renovar o sistema de contação de história, joga fora essas histórias? Se trata disso. Só que eu acho que isso tá mudando um pouquinho, né? Sim, Elis, por exemplo, né? Teve o seu filme, Andréia, ela arrasou, lindo, né? E você tá mudando isso também, né, Lázaro? Estamos, é um movimento, né, que eu acho que tá acontecendo. Quando a gente vê, eu vejo muito positivamente o movimento que tá acontecendo nas novelas, o movimento que tá acontecendo nos streamings, né? De entender que, assim, tem público pra isso. Simples assim. É bom, entretém e vende. E como diretor, você também tá fazendo um novo filme, né? Que estreou na Amazon, né? E que você também tá ali contando essa história, né? Uma história de um amor preto. Conta pra gente. Nossa, mas tô tão feliz com esse filme. Porque, e é um musical, assim, né? É um musical. Eu não achava que eu fosse dirigir outro filme, não, tá, gente? O Medida… Sério? Não. Para! Não, eu achava que o Medida, assim, era uma experiência que eu ia fazer e ficou lá. De repente apareceu o Prime, a Amazon na minha vida. E eu cheguei, logo que eu cheguei, tinha esse projeto sem diretor. Aí eu falei, gente, um musical… Eu adoro musical. Eu também. Adoro musical. Eu gosto também. Falei, quero fazer um musical. Aí veio o medo de fazer. Ih, gente, vou ficar imitando gringo? Como é que eu vou fazer um musical? Aí falei, força-tarefa. Aí vem Arielle Macedo, que coreografa a Anitta, coreografia. Felipe Sassi, que faz os clipes da Glória Groove, da Anitta, da Isa, da Carol Conká. Felipe, vem me ajudar a dirigir as cenas musicais. Trouxe a turma… Desculpa, o celular vai despertar aqui.
É o quê? É o quê? Remédio? Se eu te disser o que é, você não vai acreditar. O quê? Hoje é sexta, né? É. É o horário de olhar a agenda Edu das crianças. Ah, para! Porque, tem um aplicativo na escola das crianças que, assim, tem informação da semana toda. É muita palavra, muita coisa. E eu boto um despertador pra mim toda sexta, esse horário que eu abro, olho a semana inteira. Para, você é esse tipo de pai? Tem que ser. Que maravilha! Despertador. Se não tiver despertador, acho que eu não lembro não, tá? Mas aí eu faço do meu jeito. Faço pra mim, da maneira que eu consigo. E você é esse pai que olha a agenda… Acho que depois a gente entra nisso. Mas você é esse pai que olha a agenda, que tá presente na escola, que vai nas reuniões. Você é esse tipo Hoje de em pai? dia, menos do que eu gostaria. Mas quando posso, sim. Boto uns alertinhas aí pra ficar ligado. Mas gostaria demais. Conta do filme. Parabéns, Thaís. Conta aí do filme. Conta. Eu tava falando a turma que eu trouxe. E aí, a turma da temática também, que faz a trilha sonora incrivelmente, Sarah e Saulo Ralston. E falei assim, ó, é Brasil, vamos pegar essa história aqui e ver como é que a gente assina. E o filme, gente, tá foda. Eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz, porque tem muita qualidade, é um filme muito leve. Eu acho que tem uma coisa linda também, que é uma homenagem à música brasileira e um encontro de atores, cantores e cantores que estão atuando, como Isa, que faz o primeiro filme com personagem ela, da vida dela, né? Ela contou. Nossa, mas esse vídeo dela eu fiquei bobo, tão feliz. Você viu esse corte? Você viu? Eu vi o corte, vi mais do que esse corte, inclusive, vi outras coisas que ela falou. Tá de você, né? Sobre mim, é claro, gente. E como é que foi trabalhar com ela também? Deixa eu só falar pra honrar, assim, né? Isa, Lulu Santos, Rael também. Aí Bucassa Cabenguele, Gabs, Lucas Leto. O Léo Israel, filho do Jorge Israel. Então, assim, era um mundo… Pedro Blanc, a gente apresentando. Calu Maria, que eu conheci porque Camila Pitanga… Eu falei assim, Camila, eu tô precisando de uma atriz com uma voz diferente pra fazer um musical que eu vou dirigir. Ela falou, olha minha prima aqui. Olha! E era um vídeo da Calu no sertão da Bahia, onde ela mora, em cima de uma pedra, cantando uma música com a voz linda. Falei, Camila, ela é atriz? Ela falou, não, ela tá estudando música. Eu falei, vou trazer. Aí trouxe. Então, o musical Marivaldo do Stomp, brasileiro, que a gente tem orgulho, que tá por aí, tá no filme. E o filme tá muito legal. Tô muito orgulhoso, de verdade. Acho que vocês vão gostar. E como é que foi trabalhar com a Isa? Porque foi a primeira vez que ela… fez um filme como atriz, interpretou. Como que foi isso? Esta foi a terceira tentativa e a Isa, quando contou a história aqui, ela não lembrou de uma coisa. Ela não lembrou de uma coisa muito importante. Antes dela ter carreira de cantora, eu tinha dirigido um musical infantil chamado A Menina Edith e a Velha Sentada, que o primo da Isa, Bruno, tocava violão e fazia as músicas. Isa não era conhecida, era Isabela, uma menina que de vez em quando aparecia no infantil. Olha! Isabel Filardes precisou sair do espetáculo e a gente estava procurando uma atriz para substituir. E o Bruno falou assim, a minha prima canta. Aí eu soube que alguém disse assim, Isabela, você quer tentar fazer o infantil? Aí ela respondeu assim, eu não sou cantora não, sou artista não. Que amor! Ela não lembra disso. 2 anos depois, Isa aparece, vira o que vira. O tempo foi passando. Que loucura. E Thaís não ia poder fazer uma medida provisória porque tinha uma novela. E eu liguei pra Isa e falei, não posso te dizer o que é, mas quero saber se você topa protagonizar um filme. A Isa falou, tu tá maluco, Lázaro? Nunca vou protagonizar filme, ela sou atriz? Não sei. Depois você me conta o que é. Thaís pôde fazer, eu não chamei mais Isa. Quando chegou esse filme, que eu vi a personagem, eu falei, perfeito pra ela. E foi maravilhoso, porque assim… Primeiro que a gente sabe o que é agenda de cantor, né? Que uma loucura. Ela parou um tempo da vida. Ela se dispôs a participar da preparação com a Amanda Gabriel. Foi muito lindo ver ela descobrindo um novo mundo. Ela encantada, assim, com fazer a cena, se conectar. Ela muito bonitinho. Ela falou assim, isso que é contracenar, que lindo. Gostei disso. Que máximo. Na hora de fazer a cena, que era uma cena de emoção, ela, muito debochada, né? Ela fez a cena, assim, se conectou, fez a cena linda, acabou a cena, ela chorando, ela falou, gente, chorei! Eu chorei. Era muito lindo ver ela se descobrindo nesse lugar. E ela tá muito bem no filme. E a Gabs, que é a protagonista. Gabs, que é a protagonista. Essa é gênia. O que é isso, né? Essa é gênia, assim, gênia em todos os sentidos, inclusive no pensamento, pra frente de ela mundo. Ela é muito rápida. O que ela pensa, o que ela fala, como ela se coloca no mundo, assim. E muito bonito, assim. Eu queria falar isso pra Gabs, nunca falei isso pra ela, assim. Eu aprendi muito com Gabs. Que legal. De pensamento de mundo. Às vezes no ensaio, ouvindo ela falar uma coisa, agora eu tô vendo a divulgação do filme, ela fala uns negócios assim, eu falo, gente, que lindo ver uma pessoa tão talentosa e uma pensadora. A Gabs é uma pensadora. Não, e bonito, do nosso tempo. E bonito que eu dei uma olhada
Eu tô sempre vendo o seu Insta e você tem postado muito sobre esse filme e sobre os bastidores. O carinho que os atores têm por você, o amor que os atores têm por você. Eles falam da sua doçura, de como você conduz com amor, né, esses atores, assim. E é muito bonito de ver essa relação de vocês todos. Mas é o que tem que ser, né, Gel? É o que tem que ser. Eu não aguento mais, tô de saco cheio de ambiente de trabalho violento, agressivo. Você já viveu um ambiente assim? Claro. E às vezes não era comigo, mas se você vê com outro, você se sente incomodado. Pra mim, não precisa. Não precisa sofrer em preparação. Não precisa sofrer pra trabalhar, pra fazer. Você pode trabalhar com afeto e com alegria. Tudo que eu faço, e quem trabalha comigo sabe, é na alegria, no sorriso, no carinho. É assim e será assim sempre. E você já deve ter passado por cada tipo preparação, assim, desses filmes mais pesados, Mesmo assim. nas preparações pesadas, tem uma hora que eu coloco o limite. Sério? Não precisa. De chegar e falar assim, eu vou até aqui, gente, acabou, gente, não quero desculpa, mais. acho que isso é balela. Balela de que você precisa sofrer pra produzir um bom trabalho. Não acredito nisso. Não acredito. E você até pode se emprestar, vivenciar isso um pouquinho, experimentar, olhar, se entregar, contracenar, ter uma dor, mas isso não é terapia. Isso aqui é trabalho. Tem limite, é ambiente de respeito. A gente pode se emprestar, mas com segurança e com afeto. E trabalhar com a Thaís Araújo? Como foi dirigir a sua digníssima mulher talentosa, já uma atriz, né? Estrela do Brasil. Consagradíssima. Só foi possível porque a gente já tinha passado a crise anterior do casamento. Porque eu acho que a gente mudou uma chave no jeito da gente se encontrar como artista. Num primeiro momento, eu acho que a gente tinha um encontro de julgamento. Ao invés de ser um de parceria. Era muito opinião. Essa cena não foi não sei o quê, não faz não sei o quê, achei que não sei… Isso antes da separação. Antes da separação. Antes da crise. Que vocês fizeram juntos também. O Cobras e Lagartos. Que era ótimo publicamente, mas internamente era um saco. Porque era assim, eu parecendo um professor, olha, esta cena, não sei o quê. Para, babaquice. A gente passou por esse estágio e a gente entendeu assim, a gente pode até dar uma dica, aconselhar, falar uma coisa, dar uma opinião, mas o lugar que a gente tem que viver enquanto casal é o lugar do carinho e do incentivo. Não vive o lugar de julgamento. E cada um com seu processo também, Cada um com seu processo. Isso foi conquista da crise, pós-crise. E aí, acho que foi possível dirigi-la por isso. Porque assim, primeiro, eu conheço muito ela e eu sou testemunha do jeito que ela se prepara. Eu sei muito o que ela gosta. Thaís é muito inteligente, então eu valorizo muito essa inteligência. Eu gosto que Thaís dê opinião. E eu tenho alguns truques. Quais? Também, né? Porque como a esposa, você já sabe, né? Por exemplo, quando eu fui dirigir Thaís pra fazer Marielle. Ela ficava me enchendo o saco todo dia em casa. Passa o texto comigo. Eu falei, Thaís, não vou passar o texto, não quero passar. Eu vou fazer uma merda esta cena. Esta cena vai ficar uma merda por culpa sua. Eu falei, não, Thaís, vai dar certo. Aí passava, para. Aí teve um dia que me impressou no banheiro, trancou a porta e leu o texto pra mim. Eu falei, tá, vai ser bom, Thaís, vai ser bom. Aí no dia de fazer, eu falei, já conheço, já sei quem é a peça. Preparei o estúdio todo. E falei, gente, deixa a câmera preparada, não quero ensaiar. Thaís vai subir, liga a câmera. Sobe, ela vestida igual. Que não parece, ficou igual. Aí chegou e falou, vamos ensaiar? Eu falei, não vai ensaiar. Não vai ensaiar esta merda? Eu falei, não, Thaís, não vai ensaiar não. Vamos fazer um ensaio filmado. São 3 takes, só. Ela fez em 3 takes. Já conheço o processo ali. Mas aí também vem aqui, do teatro, né? Sim. Dela falando as coisas. Isto não vai ficar bom, Lázaro. Que ideia ruim. Eu falei, tá, mas faz. Aí corta para… Lázaro, ficou maravilhoso, eu amei. Não, mas é porque, na verdade, assim, eu acho que tem um lugar autoral e de inteligência cênica que Thaís tem. E que em alguns momentos ela não exercitou, não foi permitido, ou ela ainda não tinha a fibra de dizer assim, eu sei o que eu quero fazer. De bancar, né? Que eu valorizo muito, eu admiro muito a atriz que Thaís é. E assim, eu sei que às vezes eu não preciso falar muito. São poucos estímulos, poucas coisas, porque ela tem inteligência, é uma grande atriz. E isso você dirigindo ela. E quando vocês atuam juntos, como que é? Aí é farra, né? Aí é farra. No Cobras e Lagartos era essa coisa um pouco tensa e controlada. Depois disso, só alegria. Inclusive, nosso casamento fica melhor quando a gente tá trabalhando junto. É mesmo? Muito melhor. Muito melhor. Porque pelo menos vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês se veem um pouco mais, dividem um pouco. É porque a gente tem um jeito de trabalhar que assim, a gente gosta que o ambiente de trabalho seja agradável. Os dois. Vocês se divertem, então, né? A gente se diverte, a gente brinca, a gente improvisa.
Um complementa o outro. A gente tem uma coisa que é muito linda. Às vezes não precisa ensaiar. Se a gente tiver com o texto decorado, a gente vai. Isso é uma coisa assim, é uma sorte que as deusas mandaram. Porque poderia não ser, né? E você decora fácil? Não, nada. Tenho zero memória. Sério? Amor, zero memória. E aí, como é que faz? Primeiro que eu venho de teatro de improviso ali no bando, durante muito tempo. Como é que eu faço? Leio 60 vezes, peço ajuda de alguém pra bater o texto, faço simpatia de dormir com o texto embaixo do travesseiro. Para que você faz isso! Eu faço. Eu tenho uma memória péssima pra texto. Gente, eu amo isso. Porque pra quem não sabe, existe essa simpatia, gente. Que você coloca o texto debaixo do travesseiro. E quando você acorda, o texto tá na sua cabeça. Existe essa simpatia. Eu acho que dá certo. Dá certo pra você? Memória péssima. E perco rápido o texto. Aí faço assim, já esqueço imediatamente. Péssima memória. Péssima. Ai, que loucura, gente. Porque memória tá dizendo também… que eu tá aqui é um milagre? Milagre. Porque memória é músculo, assim. Quanto mais você vai decorando e fazendo as coisas, Pra mais… algumas pessoas, não vamos generalizar. E o algumas Fagundes? pessoas… Inveja de Fagundes, então? Absoluto. E fiz novela com ele, que ele sabia o meu texto. Para! Que chegava mal decorado, ele sabia o meu texto. E ele, calmamente, quando eu dava pausa de errar o texto, ele falava o meu assim, nessa postura, você tem que falar… Ai, que… Não acredito. Ele veio aqui, a gente ficou muito Amor, tenso. assim. E aí, enquanto… e ainda tem outra coisa. Enquanto você tá, antes de gravar, desesperado, com texto pra decorar, pra não esquecer, porque vai fazer cena com o Fagundes, tá ele com um livro, calma assim, lendo uma coisa, falando de outro assunto, pensando em outra coisa. Bizarro, né? Eu acho que é uma anomalia, não acho. Não é normal, eu também acho que não. Também acho que não. Então, quando vocês estão trabalhando juntos, atuando juntos, vocês ficam mais alinhados. Bem mais. Na vida do casal. Muito felizes. Pô, a gente faz o Topo da Montanha desde 2015. Nossa. E assim… prazer todos os dias. E quando vocês não estão trabalhando juntos, qual é a rotininha do casal? A rotininha do casal é muito comer fora e viajar, né? Sempre tiramos um tempo pra viajar a criança e viajar a gente. Thaís é gênia nisso, né? Gênia em saber decorar nome de restaurante, descobrir restaurante novo. Ela é quem monta a viagem, fala, o roteiro é esse. A memória fica com ela. Ela monta, mas isso há pouco tempo começou a gerar conflitos. Por quê? Porque agora eu quero dar opinião. Agora eu quero dar opinião. Agora que eu estou nesta fase da vida que eu quero dar opinião e vai viajar pra onde eu quiser. Eu sou e vai pro lugar que quiser. eu quero dirigir. Agora eu estou saidinho, não sei porquê, tá? Porque ela organiza super bem. Mas de repente eu agora tô querendo dar opinião. Aí ela fica meio assim, aí ela viaja, tal, gosta das coisas, tal, mas fica sempre tentando achar uma coisa que ela vai opinar. Vai falar, não, mas hoje é tal restaurante. Não, eu organizei esse. Não, mas esse eu falo, não, vai ser esse. Agora eu tô assim. Não sei o que é, tá, gente? Porque é muito cômodo também ficar, porque ela organiza bem. Então, eu vejo isso, que é uma dinâmica muito masculina, assim, essa coisa de tipo, ai, o que você quer comer? Vai pedir comida. O que você quer comer? Ai, amor, tanto faz. Não sei, qualquer coisa. E mulheres como a gente, assim, que é mais né, controladora e quer fazer tudo e tal, cansa esse papel também. Exato. Mas, ao mesmo tempo… dá um prazer, né? Aí, de repente, você querer do nada virar esse jogo, tá pensando que é quem, cara? Mas vou virar. Isso faz parte do meu processo terapêutico. É isso. Mas é bom mesmo. Faz terapia há muito tempo? Já, há muitos anos, alguns anos. Mas esses anos, olha que maravilha que eu descobri. Eu descobri que eu não tenho repertório de lazer. Como assim? Só de trabalho. Gente, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Então, só trabalhei minha vida toda. Aí, depois saí da Bahia, trabalhei a vida toda. Então, eu descobri que, assim, quando eu tenho pausa, eu não sei o que fazer do tempo. Eu sou um Eu não pouco sei assim. pra onde ir, não sei pra quem ligar. Eu não sei o que organizar. Qual o seu hobby, por exemplo? Não tem? Mas é porque Meu o seu… hobby é fazer o que Thaís organiza. E às vezes assistir um filme, assistir uma Isso série. é uma coisa… fazer o que ela organiza não é seu. É, tipo, você tem que fazer alguma Senão coisa eu por fico em você. casa. Senão eu fico em casa. Mas assim. de repente não é porque a sua profissão veio desse lugar de lazer? Que é isso também, né? Eu só pratiquei esportes para personagens. Só que aí não dá, gente. O joelho já tá ruim. E hoje, talvez, assim, o seu lazer não seja também levar os seus filhos pra fazer alguma coisa? Sim, maravilhoso. Mas para fazer o que eles querem. Às vezes, quando eu tô na Bahia, eu levo pra mostrar a minha Bahia. Sim. Aí é legal, é divertido. Mas eu agora tô passando muito por isso pra descobrir que diabo você quer, Lázaro. Quem sou eu, né? O que você quer? O que você faz pra se divertir? O que você faz? Não sei, mas tô dando muita opinião nas organizações. Tá isso que eu vou descobrir. Vamos pensar aqui. Você joga videogame? Não. Futebol? Não. Não gosta de futebol? Peças, Não. você vai a peças. De vez em quando vou, sim. Vou. Carteado. Que carteado? Buraco, não, né? Jamais. Buraquinho. Praia.
Vou, mas fico na areia se a praia for gelada. E carnaval? Se for morno, eu entro. Carnaval, curtiu muito? Gosto muito. Aí Encontramos um lazer aí. Pena que são poucos dias, mas carnaval merecia ser uma vez. Gente, se vocês soubessem os carnavais que eu já passei, o que eu já fiz. Ai, conta. Eu já fui. Carnaval da Bahia, eu já fui expulso de 2 bares. Expulso? Porque passei 3 noites sem dormir. No bar? Eu, Cássia, Rivaldo, meus amigos da Bahia, a gente ia de um bloco pro outro, pro Pelourinho, voltava pro Campo Grande, ia pra um bar. Bebia, voltava, sem tomar banho, tá? Voltava, trocava a fantasia, ia pra outro, tem uma baiana ali balançando a cabeça. Ela balançando assim, voltando. Esse era o meu carnaval. O último carnaval que eu passei pra apresentar João Vicente, eu saí em 12 blocos. 12. E João foi com você? 12. Ele foi no Filho Gigante, ele foi na Mudança do Garcia e ele foi no Cortejo Afro, que era ali perto da casa da gente. Desci, a gente foi. Aí ele falou, papai, agora eu preciso ir pra casa descansar um pouquinho. Aí Você foi continuou. mais 9. E Maria Antônia? Maria Antônia, você conhece bem, né? É a Taizinha, É né? a Taizinha, né? Diretorinha Mas você sabe também, né? que eu tô dando, graças a Deus, que Maria não é muito chegada à festa com muita gente. Por que, graças a Deus? Porque eu estou me prevenindo pra adolescência, né? Porque o que se desenha é eu tendo que toda madrugada, 3 da manhã, tá na frente de um lugar esperando ela. Porque eu vou ser desses, né? Que eu vou buscar, né? Não vai vir de transporte, etc. Sim. Então eu estou vendo que eu vou passar muitas noites sem dormir. Porque eu sei que ela vai gostar e eu vou acompanhar, vou ter que ir, vou ficar esperando, vou dar carona pras amigas, vou ficar sem beber enquanto ela tá lá. Não vou poder ser visto pelas pessoas, ficarei escondido num carro esperando. Já chegou esse momento? Eu vejo eu sou amiga da Joe e do Bruno, eu vejo que às vezes a Titi já tem uma vergonha do Bruno em alguns momentos. Ela já tá nesse momento, assim? O Joãozinho um pouquinho, que já tá ali chegando aos 12 anos de idade. 12. Ela ainda não, é meu pai, me exibe e tal, não sei o que. Bonitinho. Bonitinho, teve uma conversa de uma amiguinha essa semana, que a amiga falou, acho que o pai era juiz, não sei o quê. O meu pai é juiz, faz não sei o quê. E aí ela falou, o meu pai também, meu pai dá ensinamentos. Certíssima. Maravilhoso. Meu pai dá ensinamentos. Cara, é muita Taizinha mesmo. Sim. Meu pai dá ensinamentos. É muito figura, gente. Eles já entendem a profissão de vocês? O João agora sim, né? Agora sim, mas demorou, né? João achava que eu era maestro. Cara. Oi? Porque… Por quê? Porque ele viu o vídeo de eu fazendo um filme chamado Tudo Aprendemos Juntos, eu regendo uma orquestra. Ele falou, o que é isso? Eu falei, eu tô de maestro e tal, não sei o quê. Durante um tempo achou que eu era maestro. E eu não desfiz isso. O pai é muitas coisas, né, na verdade. Exato. E Maria, um tempo, dizia que eu era atoro. Que é a mulher do touro, que é a né? mulher da atora. da atora. A mulher da atora. Ela é muito maravilhosa. Mas agora já sabem, assim, estão lá, assim, bonitinhos, eles… É muito engraçado, né, que assim, família de artistas, você fica achando que a tendência vai ser essa. Mas João tem uma coisa com matemática, que é muito bonito de ver, assim, ele com matemática, com números, com cálculos, com organização. E Maria com bicho, né? Mas é fascinada. E tem alergia a pelo, mas não coitada. aguenta. Espirra, fica toda inchada, mas é fascinada. E diz ela que vai ser veterinária. Tadinha! Não vai dar, né? Aquela cena vai acabando com o sonho da criança, né? Acho que a gente tem que fazer com que a ciência resolva essa alergia dela. Não, hoje em dia existem umas injeções… para profissionais alérgicos. Pra alérgicos a pelos de animais. Tomara que eu sim. sei disso porque a Titi também tem alergia. Eu tô procurando, eu te passo depois. Me passa pra poder salvar a porque ela profissão da também minha ama e filha. tem alergia Pra também. ela poder ser o que ela quer ser, né, gente? Exatamente. A gente tirar o sonho da E criança. você, a gente tinha perguntado antes, né? Se você é o tipo de pai que vai na reunião da escola, etc e tal. Você leva seus filhos pra escola? A gente leva todos os dias. Todos os dias? Levar sim. Levar sim. Buscar não, mas todos os dias. É porque assim, nessa vida Eles agitada estudam que de a gente manhã. tem, estudam de manhã. A gente se mudou, inclusive, pra um lugar que fica a 7 minutos da escola. Que é Ai, que pertinho. ótimo. É casa que vocês moram? Não, apartamento. A gente morou em casa, mas venceu esse período Desistiu, da vida. né? A gente dá desistiu. muito trabalho casa, né? Tava dando muito trabalho e a gente percebeu que a gente não estava aproveitando a casa. A gente praticamente trabalhava para manter, porque a gente passa o dia trabalhando, as crianças em turno integral da escola. Chegava ali, era bom quando tinha amigos, festa e tal, mas não aproveitava, né? E virava aquela trampo, né? O que é de cuidar de casa. Sim, apartamento realmente tem uma facilidade. Mas a gente leva todos os dias eles na escola. É um período muito rico, assim, que a gente conversa, vê, interage, planeja. É isso.
E tem uma coisa de você e da Thaís voltando, assim, que vocês são meio vistos como o Jay-Z e a Beyoncé brasileira, né? E a conta, tá parecida? A conta bancária, nós chegaremos lá. Inclusive, eu tô querendo que Thaís faça mais aula de canto, porque eu acho que é esse o futuro. Caminho. É esse o caminho. Porque tá faltando, porque você já se garante, né? Já me garanto. Cantando, dançando. Total. Exato, eu me garanto. Eu sou mais eu que Jay-Z, inclusive. Mas você deve ser Eu quero ter mesmo. um corte falando isso. Eu sou mais eu do que Jay-Z. Tá. Olhei para a câmera. Então vai de novo, Eu vai. sou mais eu do que Jay-Z. É Mentira, isso. Jay-Z, tô brincando, quero ser seu amigo. Mas acho que você é mais afinado do que ele. Talvez sim. Ele não vai nunca ver, ele não vai ficar chateado comigo. Não sei, parece que ele Será? tem uma coisa do algoritmo que fala o nome dele, chega um vídeo. Será que a gente tá esse sucesso? E ele começa a perseguir a pessoa. Ah, é? Eu soube. Imagina se eu for Ele tá nesse perseguida nível. por Jay-Z. E ele tá abrindo empresa agora aqui no Brasil. Tá? Parece que o Vini Júnior também vai estar na empresa dele, não é pois isso? vai Saiu tá. uma notícia essa Tamo semana. aí pra fazer publicidade, Jay. Imagina, Jay-Z. Vini Júnior, chama a gente pra conhecer o Jay-Z, pelo menos o Lázaro, né? Vamos fazer essa amizade aí. Imagina Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Jay-Z e Beyoncé numa foto. Para. Gente, é tudo que eu Vocês quero não querem nessa vida. essa foto, vocês não querem esse Uma vídeo. Fazer um foto de jantarzinho, milhões. gente. Deus do céu. Mas vem cá, e além disso, né, de vocês serem que falam que vocês são Jay-Z e Beyoncé brasileiros, além disso, como que é a vida hoje sexual de vocês? Depois de quantos anos de casados? Eu vi o que Thaís falou. Eu vi o então que Thaís chegou o falou. momento que você vai falar dela. Eu vi, não é isso não. Mas eu vi o que ela falou de vibrador que entrou na relação da gente. E entrou mesmo, não literalmente em mim, mas entrou na relação. Ué, podia. Entrou na relação. Depois de 19 anos de casado, gente, desculpa, tem que ter criatividade. Vem aí uma Você tem que fazer galera, de tudo, desculpa. É muito tempo. Chega por aí, mais né? gostosa que ela seja, por mais legal que eu seja, gente, aí tu tem que inventar uma coisa pra dar aquela animada. Com 19 anos, 19 gente. anos, Cara, 19 foi chave. anos. Se não animar, inclusive, vai terminar, porque é importante. Então a gente inventa coisa, tá? E às vezes a gente… Ai, que vergonha de falar isso. Às vezes a gente sai de casa, né? Porque É bom, né? É bom sair. Mesmo porque as crianças, desde a pandemia, estão indo pro quarto o tempo todo. Então, às vezes, tem que dar aquela trucada, né? Esperar dormir, botar pra dormir e ocupar outros ambientes da casa. E tem uma hora que você também não quer transar em silêncio, né? Exatamente isso, Porque gente. rola Fazer um barulho, silêncio. bater uma cama na parede. Você é Falar escandaloso? coisas sujas. Você é Exato. escandaloso transando? Quem geme mais, você ou ela? Aquela lá! Gente, ela foi funda, hein? Ai, gente, Mas é porque a gente pensa nessas coisas. Às vezes caladinho, mas às vezes eu falo uns negócios assim. Vem um taranã. Um tananã. Meio exibido também, às vezes. Você tem cara de ser exibido. Eu sou exibido, eu sou escorpião. Fazer uma performance, Eu sou né? escorpião. Você tinha essa coisa. Dá aquela exibida. Se tem um levanta espelho, enrijecido faz e e mostra. dá uma- Olha como tá hoje. Faço. Amor! Faço. Olha aqui, isso Olha tudo aqui. é seu. Eu amo! Que maravilhoso! Tudo aqui é seu. Gente. É o quê? É robusto lateral? Mentira! Que surto! Só pra gente dar uma risada, gente. Gente, que maravilha, sério. Eu Que amei. casal, Mas tem né, que sair meus mesmo de amigos? casa, né? Não, mas sair. tem que sim. É porque teve uma época que deu aquela desanimada, gente. E aí foi justamente quando a gente descobriu que precisava… E quando tem uma Encontrar coisa outras assim, coisas. por exemplo, às vezes um tá muito mais afim do que o outro, né? Sim. E até, enfim, porque um tá trabalhando muito, o outro tá menos, né? Sim. E tem umas coisas que tem que negociar. Vocês conversam sobre isso? Vocês agendam sexo de vez em quando? Já com toda A essa… gente agenda, às eu vezes, de também. vez em quando. Tem que agendar, porque às vezes é questão… Juro por Deus, parece que não, mas às vezes é questão de agenda. De agenda Às vezes mesmo, é né? questão de agenda, E aí rola aquelas mensagens… Eu tenho medo de acharem print de conversa da gente. Ai, vocês têm conversas Morro hot? de medo. Manda um negocinho assim, hoje eu… É, você toda. Escangalhar.
eu Aí, quero do não sei o nada. que, não sei o que lá. E ela lá fazendo Não sei se eu cabelo posso com a falar L'Oreal, assim, né? Ela fazendo cabelo com a Não L'Oreal. sei, Lógico que pode. Mas são códigos e Gente, é a coisas coisa de casal. mais normal do mundo, a gente só não fala, né? Amanhã eu quero repetir, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi muito bom. Olha. Com outros termos, né? Não é não sei o que, não sei o que. Claro, né, gente? Tudo bem. Obviamente. E quando vocês se separaram, Sim. Lázaro, como que foi pra você esse período? Porque ela contou aqui como foi Sim. pra ela esse período de separação. Ela chegou a namorar uma pessoa. Ela disse que foram 8 meses e eu falo que foram 4. Claro, se você volta a transar, gente, desculpa, não é separação. Ih, Thaís! Então você chifrou o namorado dela, que ela namorou no meio entre vocês. Foi isso que eu disse? Hã? Não, não Ok, foi isso que eu disse. Bomba! Não. Ai, Não meu foi isso. Deus, Ela ai, meu terminou, a gente voltou a transar, mas ela não queria voltar a namorar. Ela tava querendo só usar meu corpo. falou isso, é entendeu? verdade. Quem disse Era fui isso. eu. Não, era isso. Era não. isso. É que Era você fez isso, uma cara era que, isso. tipo, talvez eu tenha botado um chifre nele. E também Eu tudo sabia bem. que ia voltar a qualquer momento. Quando a gente separou, eu falei, a gente vai voltar. Eu sabia. Quem Eu quis sabia. essa separação? Hã? Quem quis mais essa Os separação? dois, acho que ela mais e os dois. Tava ruim, gente. Tava ruim. E vocês vocês foram muito tinham? maduros, entenderam que precisava. 24 anos, não 25. tinha nem Nossa, maturidade uma coisa ali, assim. muito fizeram novas, as duas não. mesmo. Não No tinha auge ali maturidade. Nossa. E aí, assim, foi importante por duas coisas. Pra dar um tempo, parar e pensar realmente como é que tava a relação. Pensei muito nos meus erros. Foi importantíssimo. Pensei. Ao mesmo tempo, essa coisa de eu ter falado que eu não tive adolescência, eu vivi um pouco uma adolescência, tá? Na separação. Então, porque ela falou aqui eu vivi. que ela namorou e que ele também pegou gente. Ela fez. Eu vivi uma adolescência tardia ali, porque assim, quando você… e aí, vamos lá, é isso, é do humano. Você chega numa outra cidade, não tendo vivido a adolescência, tendo namorado pouco, você fica conhecido. Você começa a ter pessoas que se interessam por você. Justíssimo. E aí você fica com essa vaidade aqui, que é real, também não vou esconder aqui. Você fala assim, pô, vou aproveitar. Ih, caramba. Ih, fulana de tal quer me dar. Tá todo mundo Aí me tu querendo, né? chega em Salvador, os amigos assim que não são da… Tá pegando quem? Aí eu mentia, inclusive. Falava, tô pegando não sei quem. Não tô pegando ninguém. Fala uns nomes de Mentia pessoa pros muito amigos, falava as pessoas famosa, né? famosas. É mesmo, pô, peguei, fiz, aconteceu. Mentira. E aí, tinha isso aqui também. Eu falei, separei, vou curtir. Claro. E curti. Um saldo positivo nessa lista. Mas tinha uma coisa no fundo dizendo assim, amor, tua parada é ela. Thaís, vocês vão voltar. Curtiu, mas sabia que ali, Thaís… E até num determinado momento pensei assim, deixa eu ver se tem um outro caminho aqui Claro. de vida. Tentei, mas tinha algo mal resolvido e complementar na gente. Mas mesmo quando ela namorou, tipo, tô namorando outra pessoa, não… doeu? Você falou, não vai dar, certo? Você, Não, Não, um mocinho sabe aí. que não. Não mesmo, Você de tinha verdade. certeza mesmo, né? Porque você tinha certeza de lá na frente. É porque tava ruim, tava precisando. Era outra coisa, a gente precisava limpar algumas coisas. E não ia limpar se estivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. Não teve o estresse diário. E na pausa, a gente se reencontrou e se reconstruiu. Foi importante. E vou dizer, eu não acreditava em pausa de relacionamento. Do tipo, aquele cara que se terminar, a gente não volta. Não, Esse discurso eu achava rola muito. que esse negócio Dá um de… tempo. Dá o tempo, né? é acabar. No meu caso, não foi. Foi um tempo mesmo. Foi um tempo mesmo. Tempo pra viver. E as relações, elas estão tendo novas negociações também, né? Tipo, se você fica muito tempo junto, a relação muda. Acho que talvez precise ter umas pausas de vez em quando. Você acha que vocês vão viver uma outra pausa pra vocês viverem outras coisas? Não, a gente ou vive não? outros tipos de pausa. Tipo, São pausas programadas, por exemplo. É muito legal. Thaís, uma vez por ano, viaja com as amigas dela pro lugar que ela quer, fica lá. Eu vou pra Salvador encontrar meus amigos baianos. Super legal. Thaís já teve dia que ela disse assim, pô, eu quero ficar com minha irmã em Brasília. Vai, e é isso, a gente vai negociando. A gente se recasa muito, né? Isso é muito legal também, que a gente não tá congelado num lugar. A gente sempre diz assim, pô, tô precisando de não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, eu falei assim, amor, eu preciso de um escritório pra trabalhar, porque eu não tô dando conta do movimento de casa. Eu preciso desse difícil, momento. né? E é muito engraçado que Thaís, apesar de trabalhar com isso, às vezes eu tô no computador assim meio parado, pensando, ela vem com um assunto do nada. Do nada.
já aproveitando que você não tá fazendo nada, deixa eu… Não, Mas eu tô! Eu tô fazendo a coisa. Aí a gente acordou. Não, nessas horas, vou fechar a porta, tá? Bate. Assim, você pode fazer isso. E agora você vai ter um escritório seu. Agora eu vou ter um escritório. Fora de casa. Fora de casa. Vai Na sair verdade, pra trabalhar, já tem, né? já tô com o escritório. Já tá com o escritório. Como é que veio essa coisa agora, escritório, escreve, dirige e tal? Qual é a sua função na Amazon? Porque você não foi pra lá só como uma pessoa, você veio contratadão, né? Tipo, um negócio meio… É um negócio de um contrato que eles chamam lá de overall deal. Que, gringo, não sei como é o nome em português, não. Como como que é a tradução? Fazer a zorra toda. Overall é geral. Então, sei lá. É um acordo de contrato, tudo. Um acerto geral. É um acordo de tudo, é um acerto geral. É. E é meio assim, né? Você pode fazer tudo dentro do que a empresa tem. Então tem Amazon Games, Amazon Books, Prime Video e a gente vai inventando projetos. Eu tô mais agora no Audible, que é uma plataforma de áudio, e no Prime Video, fazendo conteúdos. Aí alguns como roteirista, outros como diretor, outros como ator. E aí você fica ali meio… A Ingrid tem alguma coisa parecida, o mesmo contrato né? da Ingrid. Que vocês fizeram até coisas juntos, né? Fizemos coisas juntos. Basicamente, esse primeiro ano de trabalho, eu e Ingrid, a gente só trabalhou juntos. A gente vai lançar um filme de Natal agora juntos, primeiro Natal do mundo, que a gente fez. Parceirona, assim, tava lá só eu e ela a princípio, depois chegou a Fabiana Carla, tá chegando mais gente, mas a gente conseguiu criar e construir junto. É um pouco o que eu já vinha fazendo antes, mas sem ter um lugar pra isso, porque tava ali na Globo fazendo muita coisa como ator, dando umas consultorias, opinando, criando projeto e tal, mas eu tava com vontade de exercitar pra aprender e fazer mais. E esse seu contrato com a Amazon, por exemplo, você não pode mais fazer novela, você não pode mais fazer nada na Globo, como é que funciona? Em tese, sim. É? Em tese, sim. Não, em tese, sim. Em tese não pode. É um contrato de exclusividade. De uma quantidade de anos aí. Mas isso é conversado, renegociável? Isso foi conversado, renegociado agora, né? Porque vai rolar uma coisa diferente aí. O quê? Que eu vou fazer uma novela. Para! Eu vou fazer uma novela. Na Globo, obviamente. Na Globo, Porque… Gente. Assim, o que é que… Eu amo que ele tá rindo. Eu amo que ele tá rindo, porque a gente já sabe, tá? O que ele vai fazer. A gente tá assim, sério? Mentira. Tipo, atuando aqui. Porra, Lázaro. A gente tá aqui levantando a bola, sabe? Pra você contar. Tô aqui dando o meu melhor da atuação, até pra ver se você me contrata pra alguma coisa da Amazon. Ótimo. Você já negou uma coisa, inclusive. É que você não sabia… sim, é que você não sabia que era eu. Qual que eu não podia falar. O que eu neguei? O quê? É um projeto secreto, você negou. Depois eu te falo, quando parar de gravar. Eu não neguei, não. Então me disseram que você negou. Vamos tirar isso a limpo agora. Depois a gente fala sobre isso. Cara, Tá tô bom. com muita vontade de fazer xixi. Eu tô assim, ó. Caraca, eu tô assim, ó. Quer ir fazer xixi? Não, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Se eu não aguentar, eu vou ali rapidinho e vocês continuam conversando. Mas conta dessa novela. Não, o que é que acontece? Pode contar um pouquinho? Pode contar Tá. um monte de coisa. Mentira, não pode um monte de coisa, não, mentira. Não, tava lá no contrato com a Amazon, fiz um monte de coisa como ator e eu tava com meus projetos todos de diretor caminhando, fazendo roteiro e etc. E o que é que acontece? O período de filmagem deu 2024. Eu passaria um ano inteiro em sala de roteiro, conversando com a equipe, organizando coisas e tal. E chegou um convite de uma novela muito específica. Já tinham chegado outros nesse período, porque a relação com a Globo ficou super legal mesmo, assim, a ida lá pro Prime, as portas ficaram abertas. E chegou o convite, e é muito doido, tá, gente? Vai parecer místico isso, tá? Mas chegou o convite numa noite que eu tinha sonhado com um terno roxo. Isso é muito doido. Então tem um personagem… Tem a ver com alguma coisa de Com terno roxo. Para. Não é místico. Não, pelo amor de Deus, não me achem doido e etc. Mas eu tinha sonhado, chegou o convite, falei, não tô acreditando. Chocada. Você acha que isso foi um sinal pra, tipo, Eu não esse eu tenho que faço a fazer? menor ideia do que foi isso. Às vezes é alguma coisa que você tava ouvindo e tal. Não é, gente. Você sonhou não sei, com um terno roxo no dia Eu seguinte. não gosto muito de dar explicação nesse porque sentido terno assim, mas de roxo fato não é uma coisa aconteceu. comum também, Não né? é. Você sonha toda hora com Ou posso ter terno sonhado depois, foi um déjà vu. Não sei, gente. Teve isso, o negócio do terno. E aí, eu falei assim, será que eu dou essa pausa? Será que é possível? E aí, é o Mário Fofoca, né? Do Elas por Elas. Isso é muito icônico.
E aí eu falei, caramba, mas eu gosto tanto desse personagem. É um tipo de personagem que eu me sinto muito bem fazendo. É engraçado que é um personagem que é primo do Foguinho e do Mr. Brau. A verdade é essa, né? Não é um lugar que eu não tenha visitado ainda. Aí eu falei, nossa, mas eu gosto de atuar. E eu gosto de fazer novela. Eu gosto de fazer, gosto da convivência. E um personagem que foi vivido pelo icônico pelo Luiz Gustavo. Exatamente. E que mudança, né? Porque assim, o Luiz Gustavo, né? Um homem branco e tal. Você acha que você vai trazer, com certeza, novas coisas, né? Pro Mário Fofoca, assim. É um pouco fruto do nosso tempo, né? A gente já tá compreendendo e precisa compreender que é isso. Que qualquer ator pode fazer qualquer personagem, né? Assim, claro que tem algumas questões que a gente debate também aí no nosso tempo. Mas um personagem como esse, exatamente, não tem nada que impeça, né? Exato. É porque durante muito tempo era assim… fulano de tal, personagem, negro, não sei quantos anos. Então, é isso que tem que cair, né, assim. Pois é, né? Essas especificações. E é isso que a gente quer também, né? Eu acho que eu vou me divertir muito, né? Quando eu cheguei no Prime, pela oportunidade que é, e é de verdade, poder assim, ter investimento nos seus projetos, eu comecei a trabalhar numa carga horária que não é saudável pra ninguém. Eu tava assim, domingo, meia-noite, respondendo e-mail, lendo roteiro. E eu comecei a ficar estressado, cansado. As taxas de saúde todas diminuíram, eu fiquei bastante estressado. Conversei pra tirar algumas atribuições, reduzir um pouco a carga de trabalho. Alguns projetos eu passei a liderança pra outras pessoas, ainda tô envolvido. Mas eu tava dizendo assim, pô, tô precisando respirar um pouquinho pra fazer bem. E aí apareceu, achei que calhava. Vou fazer, foi um acordo que as empresas fizeram, né? Que acho até saudável para esse mercado. Muito. As duas empresas tiveram que conversar. Hoje eu tô meio que trabalhando para as duas. Porque eu vou continuar desenvolvendo os projetos e fazer como ator. Achei chique, tá? Achei chique eu achei também, muito né? chique, Também, sabia? É muito chique, Tem essa né? parada assim da Globo parar e a Amazon falar, não, vamos conversar então, conversem comigo aqui. E as duas grandes empresas conversando e negociando você, assim. Mas um pouco mudou, né, gente? Eu acho que a tendência vai ser essa. Não tem como ser diferente, né? Porque assim, não dá pra gente ficar só num lugar, assim. Isso mesmo tá porque mais as empresas não conseguem mais contratar alguém pra ficar tanto tempo. Mudou. Mudou. Você tem um contrato ali de X anos, hoje, por um projeto, mas mudou. Então, também você não pode prender a pessoa pra não… É o sustento, é o prazer. Enfim, é isso. Essa é a definição de quem pode, né, gente? Lázaro Ramos é o quem pode. É verdade. Né? E você começa a gravar quando? Você já sabe? Daqui a pouco. Daqui a 2 semanas. Mas daqui a pouco já? começa os ensaios. Uma coisa julho, né? tudo. Julho. Começa em julho, já. E você falou que gosta de novela. Você gosta dessa rotinazinha? Eu sempre me diverti muito. Comecei apavorado. Quando eu fiz o Foguinho, era um pavor. Eu tinha pavor de 4 câmeras. Gente, eu tinha pavor de tanto texto. Você tava acostumado com o cinema, com o teatro, câmera, uma câmera, tinha o tempo. Eu tinha pavor das pessoas, aquela equipe, aquela gente. Pavor. Depois eu comecei a ter prazer nessa velocidade que se tem. Fiz muitos amigos. Eu tenho amigos dos bastidores, sempre foi muito prazeroso pra mim. Eu gosto. Eu também gosto. E principalmente eu gosto desses personagens, né? Eu gosto desses personagens. Assim, o Mário Fofoca, claro que eu vou tentar trazer outros elementos, mas ele é primo ali, é primo do Mr. Brau, é primo do Foguinho, ele é primo do Rock, do Opaió. É um lugar, assim, desse clown que me agrada muito, me dá muito prazer de fazer. E por que Mr. Brown acabou, gente? Porque Mr. Brown é tipo… Dava pra ficar anos e anos igual a Grande Família, por exemplo. Não, foi por causa do elenco. O elenco todo queria fazer. Então, foi uma decisão da empresa. A empresa que quis encerrar. Mas eles disseram que queria gente. que os atores voltassem pra novelas. Tá. Porque a gente ficava na vida também, que era massa, né? Trabalhava 3 meses só. Olha que beleza. Delícia. Gravava pouco, só entre amigos. Pouco, todo liberado pra fazer teatro. A gente fazia teatro, Porra. escrevia livro. E atores fodas ali, né? Talvez esses atores estão me enganando, né? Tipo, o executivo, não né? Não tá enganando, não, gente. Engraçado. Talvez esses atores, eles têm que trabalhar mais um pouco. Eu vou… Teve uma coisa curiosa que o Rafa, até nosso diretor, falou assim sobre você. Ele fez uma comparação um pouco com o Grande Otelo, assim, que transitava entre todas as classes, de talento e tal. Achei bonito, assim, ele trazer isso, porque você era fã, assim, você admira? Eu queria muito conhecer o Grande Otelo. Eu tinha, assim, um fascínio por ele. É uma das coisas que eu lamento de não ter conhecido. Porque eu consegui captar os dois lados dele. Eu consegui captar o lado do Grande Otelo, que era esse clown
amado por muitas pessoas, ao mesmo tempo consegui captar o pensador que ele era através de algumas entrevistas que são raras, onde ele falava sem o personagem. E eu falei assim, queria ver esse cara que veio antes de mim e quais caminhos ele percorreu. Artisticamente, eu nem gosto de comparar muito, porque eu acho que são duas escolas, são duas maneiras. Mas enquanto trajetória de vida, enquanto ator negro, enquanto pessoa que conseguiu misturar o mundo pop e que queria, inclusive, não estar somente nesse uso da imagem dele, queria estar em outros lugares também, eu me interesso muito. Porque é muito… Eu vejo que é muito um movimento seu também, assim. E ele tem uma coisa… E você também, eu sinto que tem, que é esse… Acho que o pacto da branquitude parece não se importar, vamos dizer, se aceita, entendeu? Eles atacam muito outras pessoas, mas eu sinto que você é tão… ao concurso, amado assim. por todos, né? Eu sinto isso. E isso é um trabalho, né? Não que você não sofra, não que você não passe por isso. Tem uns haterzinho aí. Tem? Há uns aí, bloqueio todos. Você bloqueia? Como é você nas redes sociais? Imediatamente. Eu não sou obrigada a ler essas merdas. Não, é minha casa, entra quem eu quiser, mas imediatamente, um por um, com tranquilidade. E às vezes leio só inícios de frase. Não quero saber como termina o raciocínio. Simples assim. Isso tanto no Twitter quanto no Instagram. Em qualquer lugar, inclusive na vida. Na vida, né? Não sou obrigado. Maravilhoso. Na vida. Não tem porquê. Imagina, eu vou ficar aqui tanta apurrinhação já da vida, gente. Ai, não é? E você é muito ativo, né, nas redes sociais. Antes você não gostava muito das redes. Achava. Você estava fazendo uma live ontem. Estava fazendo Eu uma entrei live rapidinho. ontem. Estava. Eu achava… Eu antes, pra mim, era assim… Esse negócio de internet é lugar de postar foto de bonito, comida e coisa que é mentira. Odiava, achava assim, tinha todos os discursos de preconceito com esse lugar, todos. E aí você entendeu que ele pode ser uma ferramenta eu precisei, na verdade. Em medida provisória. Foi 2015, não, topo da montanha. A gente foi fazer a peça, a gente não tinha grana pra divulgar, aí falou, vamos abrir um Instagram. E de repente, aí eu falei assim, mas vou abrir, vou falar do jeito que eu quiser, da minha forma. Não vou ficar postando não sei o que lá, cheio de discursinho. E de repente eu descobri que eu podia falar do meu jeito, como eu quisesse. E o que você quiser, né? E o que eu quiser, e nos meus tons. Às vezes politizado, às vezes bem-humorado. E aí, virou um lugar de diversão agora. Me divirto muito. Dá pra ver. Você faz uns Super vídeos muito divirto. engraçados. Me divirto. Até dancinha você faz lá. Faço. Você milita, você faz dancinha. Dou aquela militada dançando. Essa é boa também. Que é um outro gênero. Não, o gênero novo que você tá o gênero lançando. novo que eu tô lançando. Ai, militar dançando. Militar dançando. Vamos arrumar um nome pra isso depois. Me lançando. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho maravilhoso que a Thaís sempre embarca nessas suas dancinhas. Tem um vídeo muito bom. O da farmácia? Da farmácia! Você sabia que parece que foi programado, tá? Como assim? Aquilo não foi programado. Não foi? Te juro que não foi programado. Gente, o da farmácia é muito maravilhoso. Não foi programado. Estava lá na farmácia, a gente lá em Orlando, as crianças enlouquecidas com a farmácia, Thaís enlouquecida com a farmácia e eu sem ter o que fazer. E a farmácia meio vazia, só tinha gente. Eu falei assim, vou dançar, tipo aqueles clipes, quando você tá dançando num lugar vazio da farmácia. Eu comecei a fazer. Aí teve uma hora que eu apoiei o celular e falei, vou dançar aqui pra fazer um take sentado de selfie. Tô dançando, Thaís entra. E ela começa a dançar. É maravilhoso. Pior que não foi. Se fosse programado, não seria bom. E o melhor é quando não é, né? Assim, é muito doido. Mas, cara, as redes sociais são muito loucas, né? Assim, E tem um negócio também assim, a rede social também é um lugar de agressão e de violência. Exato. Muito, né? Eu acho hoje em dia, e tenho várias críticas a algoritmo, rede social, etc. Mas eu acho também que se eu abrir mão daquele espaço, vai ser uma pessoa que tá falando coisas interessantes a menos dentro desse ambiente. Então também tô usando esse ambiente aí, que é importante também ter vozes que sejam dissonantes. Né? Preocupar. Mas além disso, você às vezes curte também? Curto, me divirto, olho, perco tempo. Preciso dormir, por exemplo, com o celular longe da cama. Porque senão… Fica ali rolando o feed. E curtir foto de outras mulheres de biquíni, pode? Não. Nunca. Vejo, mas não curto. Nunca saberão que eu passei por lá. Inclusive no olho stories, porque fica registrado. Não, stories não pode. Não pode. A mulher dá em cima de você no Instagram? Não. Não? Para.
Não, o que é isso, Não, gente? tudo bem, não, mas é isso, assim, é um homem casado, e a Thaís Araújo é uma mulher também muito respeitada. E a Thaís é brava, tem isso também. Também tem a gente isso. tem que mostrar que, assim, claro que tem mulheres que dão em cima de homens casados, como tem homens que dão em cima de mulheres casadas. Mas, assim, também tem uma coisa que é um medo, né? Você tem medo da Thaís, Não, Lázaro? acho que as mulheres podem ter medo da Thaís também. Respeito, né? Não, cara, não. Vou te dizer, já tive medo em algum momento. Mas, cara, Thaís é legal. Thaís é muito legal. Então, é respeito e cuidado. Thaís é legal, Thaís é legal. Thaís é legal, simples assim. Thaís é maravilhosa. Thaís é maravilhosa. Mas é que essa personalidade forte, eu passei muito por isso no sentido assim, eu tenho umas amigas que têm medo de mim, por exemplo. E é ruim esse lugar, porque aí você fala assim, porra, tem medo? Que chatice. Mas medo pode ser útil. Às vezes é. Às vezes é útil. Tem umas pessoas que é até bom. Eu queria que as pessoas tivessem medo de mim, eu fico chocado como não tem. Eu sei que você é muito legal. Não, mas eu queria que fosse medo. É que nem as crianças, às vezes eu dou uma bronca e elas ficam rindo. Mentira! Mentira! Teve um dia que eu fiquei puto de verdade, eu gritei, ninguém me respeita nessa casa. Eu não aguentei, desabafei, falei. Eu fiquei chocado. Chorando com raiva, né? Puto. E eu tava puto de verdade, tá? Não era piada, não. Eu tava puto de verdade. Maravilhoso. Tava puto de verdade. E com as crianças, quem é que decide? Vai ser assim, vai ser assado? Thaís, né? Não, bem negociado. Isso é bem negociado. Vocês conversam bastante. A gente conversa. Parece conto de fadas, maravilha, mas isso é mais um lugar muito legal. A gente tem alguns princípios de criação que são muito parecidos. Tipo, não brigar na frente de criança. Conversar, negociar. Querer que as crianças convivam muito com a nossa família, conheçam os ambientes que a gente vive. Isso é muito parecido. Que bom. Não foi assim de que parou pra conversar e combinar, não. Já era um pouco assim, né? Com a família de Thaís, mais tagarela, mais falante, mais presente. A minha mais quietinha, um pouco mais tímida, falando menos. Mas os valores são parecidos e acabou encaixando. Então isso assim é bem, bem negociadinho mesmo. E vocês já conversam com as crianças sobre as questões raciais? Elas estudam também em colégio particular, né? Majoritariamente branco. Isso. Como que é dentro de casa isso pra vocês? Essa conversa, ela não começa quando você tem uma experiência de dor de racismo. Ela começa quando você opta pelo que você oferece para seus filhos no dia a dia. Seja desde estar convivendo com as pessoas que eles convivem e que são pessoas muito diversas, desde oferecer muito amor e muito carinho, desde oferecer um entretenimento onde eles se vejam e se reconheçam, literatura, filme, série, e fortalecer a autoestima para saber que tem um lugar que eles podem voltar porque são amados. Essa conversa começou aí. Em algum momento, eu comecei a criar meus filhos a partir das dores que eu vivi. Então eu dava muitos alertas. Muito preocupado. Depois eu falei assim, não, eu preciso deixar eles darem um primeiro passo. Porque talvez a história deles tenha outras coisas. E aí eu fui segurando. Hoje em dia, cada vez que eles trazem o assunto, a gente conversa de acordo com as vivências. As vivências e a experiência que eles têm. Mas é muito engraçado, porque também não tem fórmula. Mas aí tem outras coisas também que traz, assim. Por exemplo, a vivência deles em outros ambientes que não têm acesso aos direitos que eles têm. Né? E aí essa é uma outra questão também. Ficar blindado do que é a realidade do mundo. E do que, infelizmente, é a realidade da maioria das crianças parecidas com eles. Então isso também, e aí isso a gente é bem chatinho, né? Mostrar assim, o que é realidade, né? A gente às vezes… outro dia eu vi um seriado que falou, lá vem a cantilena do pai sofredor. Eu vi falando isso, às vezes eu tenho muito essa cantilena, eu passo. Olha aí, tá vendo essa escola aqui? O que é que ela tem de diferente da sua escola? O que é que essas crianças estão vivendo? Como é que eles vêm pra escola? Qual é o lanche que eles fazem aqui? Prestou atenção em como é o seu? A gente também dá essa consciência pra eles, pra também não ficar uma pessoa blindada do que é a realidade da maioria das pessoas. Exato. E foi aí a sua vontade de escrever livros infantis? De onde veio essa vontade? Não, eu escrevia muito e aí fiquei desempregado uma época. Que época? Foi isso, quando acabou horas, a máquina. Você fez tanta coisa. Não, porque a máquina atrás. teve uma pausa e eu tinha pedido demissão do hospital e no meu grupo de teatro já estava em cartaz. Aí eu voltei pra Salvador com a mão na frente e outra atrás. E aí eu, numa madrugada, escrevi um texto infantil. Entreguei pros amigos, eles gostaram, a gente montou a peça ficou em cartaz. Eu falei,
tem outra profissão aqui, um outro jeito de me sustentar. E comecei por isso. Só que ali já tinha uma coisa que era assim, escrevendo muito pra criança que eu fui. Os assuntos que eu queria tratar, da maneira que eu gostaria de ouvir esse assunto tratado. O tempo foi passando, os filhos nasceram, eu comecei a escrever pra eles. Inspirado por eles. O primeiro livro, depois que eu tive filho, o Caderno de Rimas do João, são conversas com o João Vicente. Que ele me perguntava as coisas, e aí eram alguns assuntos até difíceis, eu começava a fazer rima pra explicar a ele as coisas do mundo. E aí foi legal. Quando Maria nasceu, João falou, pai, agora você tem que fazer um livro pra Maria. Caderno Sem Rimas da Maria. Lindo. E aí eu ia fazer um caderno também de rimas, só que Maria é outra coisa. É outra pessoa. Aí eu falei, não, tem que fazer o livro pra ela, que são de palavras inventadas. E aí saiu um livro muito bonito, que é muito inspirado... Como é que eu explico esse livro? São sensações da minha vivência, da minha relação com Maria, inventando palavras que não estão no dicionário. Como, por exemplo... Olha, esse eu não tenho. Esse você tem que ter muito lindo. Por exemplo, tem alguns verbetes que eu inventei. Denguindacho. Que é um dengo no cabelo crespo dela, um dengo nos cachos. Então eu inventei essa palavra para representar essa relação de afeto. Tocando ali, a gente se acarinhando. Vestu. Eles botavam muita roupa assim, de jornal, plástico, não sei o quê, fazia moda. O que é isso? É um vestu, que é uma roupa que você inventa. Então são várias palavras muito inspiradas na relação da gente. É isso, aí eles me inspiram assim todos os dias. Depois eu comecei a fazer uns livrinhos por encomenda, fiz Você Não é Invisível na Pandemia, que já é para adolescentes. E você gosta desse universo infanto-juvenil? O infanto-juvenil pra mim foi uma novidade, eu não queria também fazer livro pra adolescente, mas a pandemia eu comecei a ficar muito agoniado pensando assim, gente, o que é que os adolescentes estão fazendo nessa fase da vida? Eu falei, preciso registrar isso. E fiz um livro que não é só sobre a pandemia, mas fala sobre estar enclausurado, cada um no seu quarto, vivendo sua vida, ao invés de se conectar. Cara, realmente, assim, você não tem hobby, porque você não para. Eu tô aqui exausta de ver tudo isso que você faz. É livro pra um, é livro pra outro. Você é o trabalho mesmo, assim. É muito doido. Eu tava te olhando, Lázaro, você é um cara bonito, você é um cara gato. Obrigado, Fê. Você, o teu cabelo tá lindo. Você é vaidoso? Tenho ficado mais. Eu tenho ficado mais. Antes era assim, bem, assim… Só usava uma roupa direitinha quando ia pra um evento obrigatório. Ficava ali com um short que Thaís reclamou por anos. Um short velho, vermelho, sabe? Que eu tinha quando era adolescente, que usei até 35 anos de idade. Meio rasgado, tudo. Assim, já aparecendo o ovo quando você tava no sofá, sabe? Né? Quando você senta… Alguém ri, desculpa. Sim. Falei uma coisa baixo nível? Não. Falei que aparecia meu ovo no short velho. Não, tá tudo você certo. falou isso? Eu falei. Nossa, ainda bem que eu tava Eu tô tão relaxado assim, que eu falei assim, despretensioso. Foi ruim. Mas é isso. Me expus. Tudo bem, aquela marcadinha básica. Não era marcado, era aparecendo mesmo. Parecia o ovo. Porque o short já tá tão largo, né? Já tá tão… Desver. Não, era isso, assim, numa época. Depois o tempo foi passando, eu fui… me cuidando mais. Hoje curto com o negócio de dermatologista, roupa e tal. E a profissão também traz isso. A Thaís, ela tá, né, sempre impecável. Ela é ligada à moda, ela é ligada a isso. Você tá em capas de revista também, você tem feito. Eu te vi ali mas eu todo… só me vestia bem pra profissão. Eu me vi… Terapêutico. Eu tô agora me vestindo e me cuidando para mim. Tô falando isso. Parece que não é, mas é isso mesmo, gente. Eu, assim, em casa… Usava a mesma roupa. Você usa a camisa preta com short, lava, bota em cima, era a que eu usava. Não pegava assim, procurava uma que tá dobrada embaixo. Mas a Thaís gosta, por exemplo, de te vestir, opinar? Tipo, Lázaro, você vai vestir isso. No passado, sim, hoje em dia menos. No passado, ela falava, não, vamos ir. Não. Vamos lacrar hoje, né? Tem um dia maravilhoso. Teve um dia que a gente tava se arrumando pra jantar. Aí ela se arrumou, tal, ela demorando, tal. Eu sempre me espero pra me arrumar depois. Quando eu me arrumei, que eu cheguei, ela tava no espelho, ela falou, aí não! Aí não, você não vai sair assim. Cara, mas porque gente, sério? Um tipo casal mesmo, isso é muito comum. Que é a mulher que investe no fashion, investe na imagem, tá ali, vai gata. E o cara, aquele cara que parece que ele tá indo pro shopping da chinela, meio tufão, assim, né? Chinela, bermudão e a camisa do time, sabe? Eu investi muito tempo no Bruno também, né? Até ele chegar onde chegou. Exato, hoje eu não preciso dar pitaco, mas é um investimento. Você começa a namorar a pessoa, a mulher, quando o cara se veste mal,
Cara, é batata. Se ela começou a te dar roupa de presente, um tênis, um recado, não sei o que, é um né? recado. É um recado. É um recado. E ganha uma camisa de Thaís. É pra você, que você tá usando tá ruim. É um recado real, oficial. Não, e aí quando começou essa fase aí, eu comecei a querer usar umas roupas meio diferentonas. Assim, meio umas batas, uns negócios. Uns negócios, umas coisas. Aí ela falou, o que é que está acontecendo com você? Falei, não, estou me sentindo bem assim. Eu estou resgatando o outro lado meu. Inclusive, você fez uma capa da Bazar agora. Ah, foi massa, né? Porra! E assim, Muito bem massa. diferentão também, né? Bem diferentão. Você curte? Você tem esse lugar do ego, assim, de fazer capa de revista, essa vaidade? Mesma coisa, não curtia, achava um saco. Ficava fazendo foto só de braço cruzado, mão no bolso e Ou torcendo joinha, pra acabar. né? Ou E o joinha. joinha, né? Que é muito... Doido pra acabar. Não, Mentira, joinha é clássico. Foram 3 fases. A fase que você chega no Rio de Janeiro, que você quer que ser visto, que todo mundo te veja, altas fotos pulando. Para! Eu tinha muita foto pulando. Não! Muita foto pulando. Se fizer uma procura, um monte de pulando. Pula e faz no ar. Pula. O fotógrafo nem queria, eu propunha. Eu lembro de uma vez que eu pulei, o fotógrafo, não tem luz pra isso. Eu falei, mas tenta, só tenta. 10 puladas. Deu pra ver. Jovem, vai chegando no Rio. Pão de açúcar atrás. Pão de açúcar atrás, isso. Aí depois, gente, é muito maravilhoso. fiquei conhecido, fiquei snob. Aí eu começava só a querer fazer foto, braço cruzado, mãozinha no queixo. E tal. Era foto de livro, né? Clássica. Aquela 3x4 meio de livro. Exatamente, querendo isso. Aí o tempo passou, agora eu curto, sabe? Que eu gosto, me divirto. Gosto de botar música no estúdio. Agora tá mais moderno. Novos estilo, tempos. Tal. E pulando, você fez pra esse ensaio? Já não pulo mais. Não tem nem mais Ficou joelho, passado, né? já operei o menisco no teu joelho. Acabou. No que você máximo, teve uma que foto operar? agachada rápida. Por que você teve que operar? Se você não vai acreditar, eu cruzei a perna, senti um estalo, numa cruzada de perna. Senti um estalo, e aí passei uma semana passando. Não quero fazer mexão. Um negócio com aquele Não estão me pagando. E tal, não né? vou falar do cheiro que vão descobrir qual é. Era um negócio. Não, mas tem outros também com esse cheirinho. Um dos produtos que não era muito conhecido. Mentira. Tá passando. O joelho, eu fui passando no joelho. Uma semana depois eu tava andando assim, ó. Aí eu falei, gente, acho melhor ir no médico. Porra, uma semana depois. Aí fui no médico. Tive que operar o menisco, operei e tinha uma viagem pra fora, que eu tinha marcado um curso de inglês. Foi uma época que eu fui estudar lá nos Estados Unidos. Não desmarquei e fiquei durante 3 meses andando sem a muleta. Quando eu voltei, acabou. Não recupera mais. Erro meu. Mas você também... Não recupera mais? Não, fiz fisioterapia direito. e tal, mas assim, o joelho não será mais o mesmo. Porque quando operei, eu não tratei, não fiz. Errei. E isso te prejudica quando você vai, sei lá, pedalar, fazer esporte. Você pedala, né? Tô pedalando agora, prejudica, mas é sempre uma dificuldadezinha. Olha aí, um hobbyzinho surgindo aí no meio da conversa, do nada. Do pedalar. nada. Mas tem vontade de pedalar, subir uma vista chinesa? Não, ninguém precisa fazer isso. Pra quê, né? Menor Fico pensando necessidade. nisso Não, também. isso não é uma modalidade coisa de vivência. Não. E que horas você pedala? Pedalo depois de levar as crianças na escola. Porque já Aí acordou, pedala. né? Já acordei. Mas tô pedalando, sabe quanto tempo? 1h30, 2 horas. Nossa! Dá ninguém tem tempo de ouvir um necessidade de fazer podcast isso. inteiro. Pois é. Pois é. Mas você pedala onde? Eu pedalo Na rua mesmo? Não, na rua, Urca, até o aeroporto. No plano, né? No plano. É óbvio, gente. Não tem a menor necessidade de pedalar em Camila ladeira. Pitanga faz isso, tá? Eu acordo quando eu ligo, vejo o Instagram, Camila já subiu vista chinesa, a terra não sei o que, já Camila foi. tá errada. Não, Ela a tá Grazi errada. também, gente. A Grazi é outra que dá Errada, ódio, gente. errada também. Gente, ela faz 30 esportes no mesmo dia. Tá errada. Você leva quem a que lugar? Gente, Não, a felicidade, né? Quem sabe? Talvez. É, endorfina, Neste né? momento, cancelados por todos os atletas, Uma preparadores, bunda dura. esportivos. É porque é prazer, Mentira, gente, né? estou pra brincando. ela, Esporte é saúde. Inclusive, eu estou tentando fazer isso agora, neste momento, para ficar mais saudável, reduzir o colesterol. Por favor, pratiquem esportes. Olha, Muito nossa. bem. Gente, veio, né? Olha! Ele falou. Será que sobrou algum, pra quem não sabe? Acho que a gente meio falou. Sempre. Porque. Tem sim. Tem sim. Tem. A gente tem um quadro aqui, Lázaro, que é o Pra Quem Não Sabe. Que a gente fala algumas passagens da sua vida. Sim. E a gente comenta sobre isso. Você, no caso, comenta sobre isso. Ok. Vou fazer um aqui, então. Vai. Pra quem não sabe, o primeiro nome artístico de Lázaro Ramos era Lula Somar. Lula? Me arrependo até hoje de ter trocado. Eu acho.
Imaginem hoje no Quem Pode, Pode! Lula Somar! Gente, mas não é isso. Antigamente, o nome artístico não tinha que ser isso. Eu cheguei no meu grupo de teatro, só tinha nome assim. É mesmo? Quais os Só tinha nomes? nome assim. Tânia Quiluange. Gente, Rivaldo Rio. Gente! Rivaldo até hoje tem esse nome. O nome dele é Rivaldo, tá? Virou Rivaldo Rio. Até hoje ele tem. Então tinha os nomes todos dos meus mais velhos. Aí eu falei, tem que ter um nome. Aí, malandro. Luiz Lázaro Ramos é meu nome. Lu de Luiz, Lá de Lázaro e Ramos, que é. E Somar, que é Ramos, ao contrário. Cara, isso foi genial. Genial! Gente, Desculpa, genial. Que imaginação fértil, né? Não é imaginação. Seu nome tá errado, artístico. Tá errado. Gente, eu tô chocada. Seu nome tinha que ser Jobank. O meu, por exemplo… Tinha que ser Jobank. Jobank. É a mesma coisa desse… Tipo, que meu apelido é Fepa, é de Fê, paz. Tipo, essa mesma… Só que ele lá atrás, ele já inventou Lula essa Somar. Não, você pode chamar de Lula Somar. Felizmente, nunca consegui assinar nenhum programa de teatro com esse nome. Porque o meu diretor de teatro, na hora eu tenho pena de mim. Eu cheguei novinho, ele falou, qual é o nome artístico? Eu falei, Lula Somar. Ele falou, pelo amor de Deus, Lázaro Ramos. Assim surgiu meu nome. Gente, que tudo. Esse é diretor? Diretor. Nossa, a gente agradece esse diretor até hoje, né? Faça Pelo mil amor de Deus. favor, Lázaro Ramos. Fala outro, Diogo. Pra quem não sabe, Lázaro apareceu na TV pela primeira vez aos 9 anos. Na TV Aratu, de Salvador. Exatamente. 9 anos de idade. O que aconteceu? Na minha escola era um menininho que fazia o teatro ali, meio esperto. E Celisa Felicidade e Célia Felicidade, que eram filhas da diretora do colégio, trabalhavam no SBT local. Era isso. E tinha um especial de fim de ano pra fazer uma criança que conversava com um homem mais velho, conversando sobre o tempo. E me chamaram pra fazer. Eu fiz, nunca tinha olhado câmera nem nada. Foi super legal. De verdade. Gente! Que inclusive me rendeu um convite pra fazer uma versão nacional de Carrossel. No SBT. Numa novela chamada Colégio Brasil, protagonizada por Maria Padilha. Não fiz. E era pra fazer o equivalente ao Cirilo brasileiro. Eu só quis dizer. Era isso. Gente! E aí, o que é que aconteceu? Eu tava estudando ainda, o cachê não dava pra pagar casa, alimentação, etc. Meu pai falou, filho, não posso parar meu trabalho, você não vai. Meu pai não me deixou vir, motivo de crise e briga. Criança, fiquei chateado, queria muito ter vindo. E aí, a novela rolou sem mim, não pude ir. Agora é um momento clássico aqui, tá? Não, mas calma aí, rapidinho. E quando você apareceu aos 9 anos pela primeira vez na TV, a sua mãe assistiu? Não, assistiu… Gente, minha mãe assistiu. Ela assistiu. Olha aí, tá aí uma coisa que ela viu. Ela viu o seu primeiro passo. Ela viu o primeiro passinho. Pois é. Que lindo. Ai, que lindo. Eu tava muito nervosa pra chegar nesse momento. O que é? Acho que é um trabalho de todos, assim, o que você não falou aqui. Lázaro participou do clássico do cinema brasileiro. Cinderela Baiana. Participei do clássico brasileiro, filme de Carla Perez, contando uma fake biografia, onde ela, apesar do filme se chamar Cinderela Baiana, na última cena ela está vestida de odalisca. Olha. É um filme à frente do seu tempo. Muito. Eu fazia um amiguinho dela ali, que nós éramos amigos e querendo que o mundo visse o talento dela pra dança. Entendi. Uma tragédia o filme. Uma tragédia. Que lembro que na estreia do filme, fui com a minha família, porque era uma época que no cinema você podia ver mais de uma sessão do filme, lembra? Você não precisava pagar o ingresso. Fui, a gente foi na expectativa de ver 2 sessões. Após a primeira, todos fomos embora. Tipo, não dá pra ver mais. Fomos embora. Mas não critico esse filme, porque foi um filme que, na verdade, possibilitou que eu estivesse aqui, né? Essa é a verdade. Porque era a época que eu trabalhava em hospital, como técnico em laboratório, eu ganhava um salário mínimo. Faleceu o… Meu Deus, eu posso cometer uma gafe nome agora. O Leandro, da dupla, Leandro e Leonardo. Sim. Isso. E a Carla foi pra São Paulo pro enterro e acabou que o filme foi atrasando, ela não conseguiu voltar, etc. E tinha uma multa pra atraso de filmagem.
E quando eu acabei de filmar, eu recebi o equivalente a 18 salários mínimos. Sim, mas diárias também. Aí o que é que eu disse? Eu tenho 18 meses pra dar certo ou errado. Pedi demissão do trabalho e coloquei no banco os 18 meses do salário. E eu vivia ali, contadinho com o que eu vivia. Um salário mínimo por mês. E tentando dar certo. Sabendo assim, meu prazo é 18 meses. Que foda! No 17º mês, fui chamado pra fazer a máquina. Mentira! Juro, isso, tô te dizendo. tava quase ali no final. E é legal você fazer essas contas, né? E lembrar, tipo, cara, foi esse filme que me permitiu, né, chegar… Apesar dos pesares. Eu não assisti Você tem esse uma filme. cena preferida? Eu tenho. Ai, o final do filme é lindo. Que Carla entra vestida de odalisca, pega uma gaiola onde tem um pássaro preso, num take fechado, que ela fica batendo pro passarinho sair. O passarinho não sai. Não tinha mais de um passarinho, naturalmente, então é esse o take. Ela bate, e o passarinho se debate, sai. Voa. Aí ela faz um discurso político-social e, após ela fazer esse discurso político-social, ela fala: todas as crianças merecem saúde, amor e paz. Faz o símbolo da paz. Começa a tocar Pau que Nasce Torto. Não! E todos dançamos. Eu, inclusive. Não! Pau que nasce Torto, nunca se endireita. A menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce Gente, torto, você tem que nunca se assistir. endireita. Essa cena tá por aí, Pelo ela amor roda. de Deus, assiste comigo. E o Não, mais já vi. maravilhoso, Não, mas assiste comigo. Não, ainda falta. Depois, quando a gente tá dançando na estrada esburacada, salvando as crianças, chegam freiras, cozinheiros, Eu vou fazer xixi com certeza. um helicóptero, policiais, todos dançam felizes e acaba o filme. É um fim de filme, é um grande É isso. clipe. É uma coisa, é uma Carlinha. mistura do Brasil com o Egito. Carlinha, pois é. E a Carla maravilhosa, Carla né? maravilhosa. Aliás, Carla podia vir aqui, né? Carla podia vir Pérez. aqui. Ela é Nossa, maravilhosa. seria tudo, É que ela- Carlinha. Eles moram fora, né? Ela mora Mora em em Miami. Orlando, né? Mora em Miami, Miami. Pois é. Mas onde que a gente assiste esse filme? No YouTube, No YouTube há amor. anos, Ah, no YouTube, eu vou assistir hoje. Já tá, pode. Não precisa. Eu vou assistir Vê esse corte. hoje e eu vou assistir vê os os cortes. cortes. Vê os cortes. Não, eu preciso. Acho que tem mais um. Tem Jo. só mais um aqui. Pra quem não sabe, Lázaro ama HQs. HQs. Obrigada, Fê, te amo. HQs e super-heróis. Amo. E também tem uma coleção de chapéus. Tenho É tudo mesmo? isso. Tenho coleção de chapéus, tenho de super-herói bonequinhos, também? de super-herói. Qual é o seu preferido? Tenho de carrinhos. Não tenho preferido, não. Claro que tem um facinho aí por uma adolescência tardia pelo Pantera Negra. Mas assim, a turma do X-Men, amo. Sou ali. Mas gosto do gênero, Tá. inclusive. Tanto é que hoje eu tava aqui num conflito profundo, né? Vocês sabem, né? Do Por quê? presente? Nossa, eu ia pedir ele agora. Um conflito profundo. É mesmo? Porque eu disse assim, vou tirar um dos objetos da minha coleção. Eu trouxe. Nossa! Você tirou? Eu tirei, trouxe. Aí depois entrei no elevador e fiquei com aquele apego. E aí, Não vou trouxe dar. junto também um livro. Que aí eu queria que vocês decidissem qual dos dois vocês vão ficar. Não, já decidimos que é um Não, livro, não tem porque a isso. gente não É, vai tem fazer isso. isso Não com vai você. fazer Você isso já com tá você, sofrendo. né? Tudo é simbólico. Eu Tudo sei é o que é simbólico. coleção. Eu tenho uma de galinhas. Mas não tem problema, porque eu consigo outro desse. Posso conseguir. Você tem uma de galinha? Tenho. É galinhazinha. Reais ou… Não. Reais tá. é o Zion. Eu tenho uma coleçãozinha de galinhas de enfeite mesmo na minha cozinha. Várias, de vários tamanhos. Galinha da Angola, tudo que é galinha, eu tenho galinha. Mas se tirarem uma, você vai Vou ficar vai muito sofrer. chateada. Não, E mas você vai esse saber que eu trouxe qual eu tenho saiu como dali, né? repor. Então eu trouxe aqui porque então é ótimo. história. Aí a gente vai determinar muito como ficará a nossa relação após a escolha de vocês, tá? Tá ótimo. Beleza? Eu Perfeito. vou mostrar os dois e vocês E o João decidem. gosta dessas suas coleções? Gosta, mas não pode mexer. Nem ele, nem Maria. Gente. Gosta, Faça mas a é sua. meu. E ele Eles tem façam alguma as suas. coleção? Tem. Do quê? Que às vezes eu mexo e trago pra mim. Porque eu sou o pai dele e compra com o meu dinheiro. É isso, bota. Gente! Ó, esse aqui é um carrinho que tem muito tempo. Ele é bonitinho, né? Ai, Eu que tenho os carrinhos fofo! assim. Esse Fusquinha. Lindo, Tem tudo um a ver com a monte. gente, tudo a ver com o cenário, tudo a ver com o vocês, código. com o Não, a cenário. gente vai ficar com Vamos os ter dois. que ficar com ele. Tudo bem, gente, Com não os tem dois, no problema. caso, é. Tá, depois eu reponho. Tá. Mas isso aqui também é uma coisa linda. Esse é o Nossa. livro que eu mais falo na vida. Todo mundo já ouviu falar. Eu sou doido pra filmar ele. E saiu a edição nova dele, que é Um Defeito de Cor. Ah, eu amo a esse edição livro. nova. Porra. Você quer Revisitado fazer da um Ana Maria filme? Gonçalves. Você quer Eu queria fazer um fazer filme? qualquer coisa. Deixa eu filme, pegar, série. porque assim, eu É tenho… edição, não pode tirar do Eu plástico. tenho outro também. Você sabe que… Essa é a nova.
Você sabe que rolou essa história, esse boato, isso tudo que a Globo ia fazer, um efeito de cor. Chegou a trabalhar, eu tava até na equipe, mas acabou que a Mari estacionou. Jasp, que também que eu conheço, tava na equipe. Estacionou. Livro importantíssimo, quem pode, Podders, de ler, na tá verdade, bom? assim, acho que esse livro, ele é transformador, revelador e realista, porque ele é a verdadeira história do Brasil. Olha. Né? Assim, acho que através dele eu aprendi muita coisa, mudei muitos pensamentos. E ganhei esse livro também de uma pessoa muito especial, um grande amigo seu também, que é o Dan Ferreira. O Dan! E ele e a Jéssica tiveram um filhinho, que é a coisa mais linda amo esse também. casal. Eu também. Amo esse também casal. amo. Deixa eu colocar aqui, calma aí. E que, cara, que gente, presente. que presente. Muito bom você ter trazido ele, Não porque… E esse é o novo. a gente tem uma estante aqui, né, de presente. Nunca ninguém trouxe um livro. Tá vendo? Sabe? De primeira vez. Diz muito sobre você. E esse livro é muito importante pra gente falar aqui. Porque às vezes a gente fala muito da vida do artista, né? Faz esse divã com a pessoa, divide conversa. E ele fica nos cortes, ele fica mais… Aqui a gente vai ter a história do Brasil, essa cultura, né? Pois pra ficar aqui com a gente. Esse livro também, ele me tocou tão profundamente que eu acho que é o presente que eu mais dou na vida. Eu tenho em casa vários, porque eu quero que as pessoas leiam. Eu stalkeei e persegui a Ana Maria Gonçalves pra me tornar amigo dela. Gente, mas tem que vir aí esse Tanto que eu projeto. achei ela tem que gênia. mesmo. Essa capa é um escândalo, essa parte aqui. Mas olha aqui, que lindo. Eu sempre falo dele, acho que é um livro fundamental. Fundamental. É uma capa nova, a outra era dourada, deve estar por aí a também. dourada que eu tenho. Mas essa revisitada tá linda. Nossa, Olha, Linda. que Acho muito olha. importante. Não, e é muito doido, porque a gente vai passando por Salvador, né? Quem conhece Salvador vai Nossa. reconhecendo os lugares. Nossa, o cemitério é onde é tal lugar. Você Eu viaja acho no que, eu não tempo, sei se é né? real, mas eu montei o livro todo na minha cabeça. Eu também. E tem lugares que eu garanto que é o lugar real. Não sei se é, E mas você tá comigo. pronto pra filmar isso aqui. Eu tô pronto pra filmar Nossa, a isso gente aí. quer muito. E Queria você muito. queria fazer como diretor, como ator, os Eu dois? queria fazer como diretor. É, Esse aí eu queria fazer como diretor. cara, porque é um baita desafio, né? Esse é um baita desafio. E é uma história que tem que ser contada. Essa tem que ser contada. E é um puta romance muito bem. A escrita da Ana Maria é brilhante. É brilhante. Eu conheci a Ana, ela ainda não lançou os outros livros. Eu já tive acesso a 2 outros dela, que ela vai lançar aí. E são Você igualmente teve bons. acesso? E é grande assim? Igualmente bons, sim. E eu li o primeiro livro dela. Que ela lançou 1000 cópias só. Eu stalkeei e falei, queria ler seu primeiro livro. Ela me E qual é escreveu. o livro? Eu não sei. Chama-se Ao Lado e à Margem do que Sentes por mim. Ao Lado e à Margem do que Sentes por mim. Que é um livro sobre a separação dela. É uma das coisas mais bonitas que eu li na minha vida. Ana tinha que até relançar esse livro aí. Mas ela é tão criteriosa que ela fica ali achando que não é tão bom quanto os outros. Tá? Nossa, Gente, maravilhoso. eu tô só passando por aqui, só de ver os nomes, já vem um filme na cabeça, porque você fica amiga desses personagens, Não é? né? Você torce por eles, assim. E a história é desse tamanho assim, gente, assusta, né? Você fala assim, leiam! Não, mas o negócio dele é que assim, ele é desse tamanho, você não consegue parar de ler. Exato, as não, e primeiras vai, né? 350 páginas eu li em 2 dias e meio. É por aí. Nossa. Eu não parei, eu não Nossa, parei. você sabe que eu tive a mesma coisa e eu acho que eu sei o mesmo motivo porque você parou nessa página. Qual foi? Não podemos dar spoiler, mas Assim, nessa página esse, acontece um uma negócio. tragédia. A gente briga. Exato. Briga com o livro, É aí isso. fica um tempo e depois você volta. Foi isso que aconteceu comigo. Mesma página. Chorei. Exatamente. Com muita raiva. E depois fiquei de mal. E falei, cara, eu vou voltar então. E ele fica na minha cabeceira. Nossa. Maravilhoso. Ai, Lázaro. Ai, gente. Pra quem não Sei, queria né? vir, hein? Bastante, né? Gente, é mentira. Porra! Mas depois eu ponho lá. Falamos de tudo. Não de é? ovo, de livro, de tudo. Porra, Não, de vem novo também. novela, vem galinha. projetos na Amazon, vem que mais que a gente pode esperar de Não vem Lázaro? mais nada, vem só amor para o mundo. Continuar contando história e tendo bons papos que nem esse. Adorei, de Que verdade. lindo. Também ficamos muito Amamos, felizes. Amei. amamos. Obrigada. Obrigado, viu? Você não guardou um assunto da Thaís pro final? Que você ia falar umas coisas pra ela? Não tem. Problema é esse. Frustrei quem esperou até agora. Fake news. Fake news. Fez uma fake news pra garantir. Pra a quem ficou audiência. esperando aí até o final, amor. Não tem nada, infelizmente. Só amor. E nem precisa, né, Nem Lázaro? precisa. Porque que papo bom, que gostoso. Muito obrigada, você é incrível. A gente admira muito você, a sua família. Que tudo isso. que Eu você faz, tudo que agradeço. você representa. E Obrigada. acho muito massa esse movimento que vocês estão fazendo aqui, esses papos todos, esse papo leve, que a gente ri, que a gente se emociona. Parabéns, de verdade, viu? Obrigada. Parabéns. Palmas! Lázaro Ramos! Vencemos na
Aquela assim, né? O público de pé, aplaudindo.